Uhum. Boa. Vitor, obrigado por teres aceito o convite para vir aqui ao podcast, o mais conhecido do país. Quem eu ou o podcast? Não, o podcast. E tu agora vais Eu ficar sou conhecido. o Vitor mais conhecido do país. Exato. Queres contar um bocadinho quem é o Vitor, o percurso profissional? Sim, ora, em termos de história sobre mim, posso começar um bocadinho com um enquadramento que eu acho sempre interessante, que é, eu acho que estou na profissão que me foi dedicada desde muito novo até pelos meus próprios pais, porque de alguma forma eu desde muito pequeno sempre tive muito hábito de desmontar os carros de brincar, de ajudar o meu pai nas coisas que lá em casa se fazia. Eu não sou do tempo que o meu pai fazia as coisas em casa, não se contratava ninguém, por amor de Deus, agora ia lá um trolho ou algum eletricista. Então desde muito novo vivi com essa ideia de que a minha mãe e o meu pai diziam sempre, ele, o que é que és ser quando fores grande? E eu dizia, piloto de rallies. Ele, não, nada, vais ser engenheiro eletrotécnico. Então, digamos que me traçaram o destino muito cedo mesmo. Não obstante, o meu enquadramento social e socioeconómico me dizia que eu nunca iria ser engenheiro eletrotécnico se estivesse à espera que de alguma forma dali saísse essa capacidade. Mas sempre trilhei um caminho ligado a essa área. Ou seja, no fundo, no meu percurso académico normal, fiz até ao 12º ano, algures ali pelo meu oitavo, nono ano, descubro a parte mais tecnológica, tive o meu primeiro computador, um famoso 486, para a vossa geração isso se calhar não diz muito, mas com o Windows 3.1, já sou assim um bocadinho antigo, e no fundo acabei por ficar ali com o bichinho mais aceso ligado a esta componente tecnológica. No entanto, alguns no meu nono ano tinha de fazer ali umas escolhas, nomeadamente qual era a área a seguir, a partir dali, mas acontecia um fator fundamental para mim que era, também desde muito cedo eu percebi que queria chegar ao mercado de trabalho o mais rápido possível. Questões que ligavam também à vertente familiar e que eu tinha intenções claras de rapidamente poder apoiar a minha família e percebi que havia veículos que me faziam chegar mais rápido e outros mais lento, então eu acabei por optar por um percurso da via profissional. Na altura muito estigmatizado, não é como é hoje, felizmente, eu acho que hoje em dia os cursos profissionais têm um fator de diferenciação no mercado até bastante positivo, especialmente na área tecnológica. No passado não, só ia para os cursos profissionais quem não tinha aproveitamento, malta que era repetente, malta que era mal comportada, ou seja, eu acabei por ser um aluno bastante razoável, não era excepcional, porque estudar também não era uma coisa que me satisfizesse muito, mas era um aluno bastante razoável para o que tinha, e acabei por seguir essa via, e aí sim, no ensino profissional era excepcional também, né? No meio de peixe pequeno, qualquer um é peixe graúdo. E então segui a via profissional, ligada à componente eletrónica, tirei um curso de técnico de eletrónica, um, e que me colocou aos 18 anos no mercado de trabalho. Esse era o meu objetivo, e consegui cumpri-lo nesse propósito, ou seja, bastante ainda distante dessa visão do tal engenheiro eletrotécnico, mas já a tocar nesse vetor. Um, Começo a minha vida profissional nessa área, especificamente, como técnico de eletrónica, e entro na empresa na qual estagiei até no curso. A empresa era uma empresa ligada à área de engenharia e desenvolvimento de produto, ou seja, puramente uma empresa que não tinha um produto standard. Eles o que tinham era um conjunto de engenheiros que faziam o quê? Iam às empresas, saber necessidades e, com base nessas necessidades, criar um produto à medida para essas empresas. Um, não tinha, ou seja, não tendo um produto standard e sendo o desenvolvimento de produto naquela época uma área ainda mais complexa do que é no dia de hoje, não é? Principalmente à medida, sempre a fazer projetos à medida, com muitas iterações, muitos protótipos, a coisa começou a correr mal. Eu Que estava tipo de projeto é que vocês trabalhavam? tinham diferentes, na verdade não havia um projeto específico, eles tinham uma panóplia de soluções muito grande. A solução que na altura sustentava a empresa primordialmente era uma solução que na verdade não tem assim nada de muito tecnológico, mas o que é que eles fizeram? E foram até bastante inovadores nessa vertente, que era, eles pegaram em máquinas de arcade, as máquinas de arcade antigas, que tinham aqueles jogos Virtua Striker e coisas do género, e fizeram uma placa que tinha a capacidade, por via de reconhecimento de cor, colocar Playstations a fazer arcade.
Basicamente o que é que eles tinham? Eles tinham uma ligação, aqui, ainda mais ao técniquez, aquilo basicamente era uma placa que entrava entre a TV, que tinha uma conexão RGB, e a PlayStation, apanhavam os parâmetros de cor e metiam máscaras. Obrigavam-te a meter moeda para desbloquear a máscara para jogar, tinhas uma time frame e ia jogando Pro Evolution Soccer, na altura Need for Speeds e coisas do género. Já estou a ver quais são as máquinas. Eu jogava muito no tempo de escola, em que tu tinhas Pois. que meter dinheiro para Para jogar e jogar, aquilo de repente deixava de dar. deixava, ou seja, aquilo era só tempo e era uma coisa de máscara. Aquilo metia-te uma máscara preta, uma máscara cor, depois estava à procura. Imagina como é que ele sabia que estava no jogo. Era que se aparecesse uma percentagem de cor verde, que era ao campo, em mais de X%. Ou seja, era uma coisa muito básica, mas inovadora no ponto de Mas vista. funcionava, não é? Funcionava muito bem. E era o produto que sustentava a empresa. Depois, onde é que a empresa, qual era o calcanhar daqueles? Era um projeto que eles estavam a trabalhar há muitos anos, com uma empresa até na Maia, que era um projeto que era um sistema de controle de empilhadores, com geolocalização, sensores de pancada, no fundo, que detectavam se havia acidentes, para responsabilização dos condutores de empilhador. Era uma empresa de logística, digamos assim, e eles criam um sistema para esse efeito. Na altura não havia, como hoje em dia já é bastante estruturado. O que acontece é que esse projeto era um projeto que só era pago no final do projeto com o sucesso da implementação, não conseguiram obter o sucesso. No fundo, uma ideia que nós até profissionalmente acabamos por partilhar às vezes, que é o mais difícil é fechar um projeto, especialmente se esse projeto, o fecho, está dependente do cliente e as expectativas do cliente nunca são cumpridas ou são irreais. E então a empresa acabou por abrir falência. Eu estava lá a trabalhar, era um departamento de 2 pessoas que fazíamos o desenho dos PCBs, no fundo. Ou seja, recebíamos os desenhos do circuito e tínhamos de desenhar o PCB e enviar para a empresa para fazer a produção. Foi o meu primeiro contacto. Na verdade, eu estive lá no estágio durante o terceiro ano do curso e depois desse terceiro ano é que estive lá cerca de 6 meses, até que eles, a partir do terceiro mês, cortaram uma coisa que é fundamental para tu trabalhares, que é o salário. E eu, que me deslocava do Porto para o Carvalhido, disse, epá, não dá, lamento, gosto muito de estar aqui, era gente muito porreira, mas sem receber não é viável. E então acabo por ter a oportunidade de ingressar na EFASEC, por via também de uma pessoa conhecida que trabalhava lá, na EFASEC da Lessa do Balio, que é dedicada ao fabrico de transformadores. O que acontece é que quando entro na EFASEC saio um bocado desta área mais técnica, que eu apreciava, e ali até o desenho de PCBs era uma coisa que eu gostava muito, mas já até a parte mais de eletrónica, e entro numa componente puramente fabril, chão de fábrica, fardamento, botas de biqueira de aço, e andava lá na fábrica como mais um. Ou seja, zero diferenciação, turnos, ou seja, tinha turno, entrei para mais no turno noturno, digamos assim, é o período da noite, das 2 da tarde às 11 da noite, para um miúdo de 18 anos, 19, em que via os meus amigos a sair à noite, a ir para o café, E tu a isto, trabalhar? aquilo, e eu a trabalhar, mesmo à sexta-feira saía à meia-noite, até ia sair à noite, mas já a dinâmica eu estava completamente em contraciclo, com colegas que tinham acabado também o curso e estavam a trabalhar diurnos e depois à noite estavam juntos e uma pessoa vem daquela dinâmica de escola em que à noite até vais para o café, eu jogava um computador com eles, jogava tudo e perdi totalmente isso, então nunca estive totalmente satisfeito. Ainda estive lá cerca de um ano e é aí que começa o meu périplo por um bocadinho saltimbanco em termos de empregos, ou seja, se no outro a empresa faliu, eu saio e entro na EFASEC, e aquilo até teoricamente era um período de estabilidade em que podia ter carreira, porque há muita gente que entra lá e tinha carreira, e eu até entrei com algum encaminhamento por via da minha formação, em teoria eu podia ter algumas hipóteses de crescer, dentro do que era um crescimento também básico de um operador fabril, não é? Porque na verdade era o que eu era. Saio para uma área bastante diferente, que é, venho trabalhar aqui para perto, aqui para Anselmo Brancamp, para uma empresa de reparação de pequenos eletrodomésticos. Só para adicionar aqui uma time frame, isto é em que ano? Pá, estamos a falar de 2005, 2006, 2007. Ou seja, estamos a falar há cerca de 20 anos. E agora fizeste-me sentir muito velho. Mas obrigado. Ou seja, venho para aqui trabalhar, para o Porto, para uma empresa muito familiar, muito pequena. Éramos 2 técnicos e a empresa era homem e mulher. Máquinas de café, ferros de engomar, pouquíssimo aliciante, zero crescimento.
e nunca me satisfez propriamente. Ou seja, ele serviu para o efeito que eu queria, que era sair daquele ambiente, mas na verdade não era aquilo que eu queria. Acabo por sair para nada, cansei-me, para mais vinha para o Porto, vinha da Maia para o Porto, para aqui, vocês sabem que vi para aqui imaginam, o trânsito para aqui todos os dias era bastante complexo, então acabo por sair e fico algum período de tempo livre. À procura de emprego, naquela perspectiva, também morava com os meus pais, período bastante tranquilo nesse aspecto, e acabo por ingressar numa empresa por via de um colega meu que tinha estudado comigo, uma empresa que se chama Sys Advance, uma empresa muito tecnológica aos dias de hoje, uma multinacional já, com unidades nos Estados Unidos, inclusive, e acabo por ingressar lá. E o que é que a empresa faz? A empresa é uma spin-off da FEUP, que faz transformação de gases, ok? Tecnicamente posso falhar aqui alguma expressão, aquilo é uma indústria mais química, na verdade, a minha parte era a parte da assemblagem do equipamento e a parte eletrónica da máquina, que era por automação, mas basicamente o que é que eles fazem, que na altura foi muito diferenciador era máquinas com separação por compostos químicos, na qual entra ar comprimido e sai azoto. Era o primeiro produto, agora já tem oxigênio, tem metano, tem um conjunto de coisas, o que de alguma forma veio oferecer às empresas que usam isso, e estamos a falar de empresas metalomecânicas, por exemplo, para o corte laser, que têm de usar determinados gases, empresas que fazem embalamento, o embalamento de determinados produtos, as maçãs que vêm do McDonald's, é um ótimo exemplo. As maçãs do McDonald's, quem tem miúdos já se cruzou com elas se calhar, as maçãs do McDonald's vêm em atmosfera controlada. A atmosfera controlada é azoto, normalmente, que é um gás inerte que impossibilita a criação de bactérias e outros micro-organismos. E isso era tudo feito com recurso a empresas de fornecimento de garrafas de gás extremamente caras. Então o payback daquelas máquinas eram bastante fáceis de calcular. É quanto consome em termos de litros. Você coloca aqui uma máquina que lhe custa X, em 2 anos ou 3, ou o que fosse, está recuperado o investimento, a partir daqui é tudo lucro. Então esse produto sempre foi o produto deles e hoje em dia eles já estão a exportar para vários países. Estive lá 3 anos e recebo um convite de um colega que tinha trabalhado lá, que se juntou com a mulher a abrir uma consultora ligada ao ramo da saúde, recebo o convite para ir para lá. E digamos que é aqui que se dá um bocadinho o clique da pessoa que eu sou hoje. Porque na verdade é aqui, nesse momento em que eu começo a ver, até ainda na Sys Advance, que para a minha ambição de crescimento de carreira, só se ter um 12º ano não ia chegar, porque percebi claramente que eu estava numa função e que quando a empresa começou a crescer, quem vinha para liderar as minhas funções eram pessoas licenciadas e eu, por muito que pudesse evoluir, ia estar sempre com esse handicap. E pensei, se é preciso o canudo, vamos buscar o canudo. Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui um aluno razoável, considero-me uma pessoa inteligente. Se é preciso isso, eu vou-me esgadunhar, mas vou conseguir obter esse canudo. Começo a estudar para isso. Na altura ainda não podia entrar no regime de maior 23, tinha de esperar mais um ano. Eu disse, ou é agora, ou se calhar vou adiar e já não vou conseguir, até porque o meu colega também tinha intenções, acaba por entrar num CETESP nível 4. E eu pensei, eu tenho de entrar rapidamente para não perder esta vontade. Então fui ter aulas de matemática. Eu na altura no meu curso profissional era um curso que não tinha matemática praticamente. É matemática B. Nem B, aquilo era para... Não era... Ou seja, não era... Oficialmente aquilo era matemática A, de 12º ano. Na prática, se pensarmos que nós chegávamos aos testes e o que acontecia é, malta, vocês não sabem, podem pegar nos cadernos. Ou seja, era um facilitismo tal que não permitia... Não, eu vinha de matemática, tirei 17 no meu final de curso. E eu diz-me assim, sabias daquela matemática para tirar 17? Não sabia, não tinha essa capacidade, porque não é, aquilo era mesmo indexado àquele fator. Então fui ter aulas e acabei por ir fazer o exame nacional, passei, consegui entrar na faculdade e acaba por acontecer estas duas coisas, alguns por 2010, colocando aqui um ano. Em 2010 acabo por sair da empresa onde estava e entrar nesta nova, que se chama Med Support, ainda existe, e entrar então no ISEP, em Engenharia Eletrotécnica e Computadores. E acaba por arrancar um bocadinho deste perfil. Por dois fatores, nesta Med Support acabei por ter um ambiente não técnico, ou seja, não era técnico nem de longe nem de perto. A empresa o que faz é, em 2010 houve ali uma reformulação, uma estruturação da Lei de Bases da Saúde em Portugal, que obrigou às unidades de saúde privadas,
clínicas dentárias e outras, a obter um regime de licenciamento. Para ter esse licenciamento têm de cumprir uma série de normas e lei e normativas e legislação e uma série de fatores, e a empresa dedicava-se a apoiar as unidades de saúde a cumprir esses fatores. Basicamente era ir lá, desenhos técnicos. Eu já tinha curso de AutoCAD na altura que decidi, não me perguntem porquê, mas um dia decidi tirar um curso de AutoCAD. Fui tirar o curso de AutoCAD e já sabia fazer umas plantas, escrever uns relatórios e ir apresentar os relatórios. O que é que isso me deu? Não me deu nada de técnico, deu-me uma capacidade que eu acho que é bastante diferenciadora até na minha área e na área tecnológica, que foi a capacidade de ter uma veia um bocadinho comercial, muitas reuniões fora do meu âmbito até intelectual. Estava a falar ali com os seus professores doutores, que tinha de dizer, ou seja, em cada frase, o seu professor doutor, o seu professor doutor, o seu professor doutor, até enjoar. Ou seja, essa dinâmica acabou por também oferecer-me alguma diferenciação, ao mesmo tempo que a engenharia. Hum, Segue-se tudo, acabo o curso, alguns por 2017, ou seja, faço a licenciatura e mestrado. Os primeiros anos muito difíceis, porque eu não captava nada, mas felizmente fui varrendo aquilo sem deixar nada para trás. Faço a licenciatura, faço o mestrado, acabo em 2016, se não estou equivocado. Em 2017, dá-se ali uma conjuntura em que a empresa entra numa reestruturação. Eu tinha muita ligação aos owners da empresa, mas criou-se ali alguma fricção, diferentes ideias. Estava lá há muitos anos, a crise dos 7 anos é muito conhecida, já estava ali quase há 7 anos. Eles tinham umas ideias, eu tinha outras, tinha uma ambição, tanto eu tinha acabado a minha licenciatura, tinha Mas ambições. havia aí uma divergência no caminho? Havia uma divergência no caminho, e a divergência criou-se por um fator muito essencial, que é quando tu confundes amizade com vida profissional. E aí, se calhar, fui eu que fui um bocadinho ingênuo e confundi, porque acreditava que tinha. E é verdade, ou seja, eu neste caso, e aqui não acredito que eles vão ouvir isto, mas posso dizer que também devo muito da pessoa que eu sou e de até ter conseguido fazer o curso de forma consecutiva, também muito à liberdade que tive na empresa de tens exames, não tens, vai, ajudamos-te. Eles próprios, e na verdade são pessoas também licenciadas com um nível de inteligência bastante interessante, ajudavam-me sempre que necessário, sempre me deram todas as ferramentas para eu fazer o meu caminho, e também lhes devo isso, e ensinaram muito desse fator. Mas a divergência foi, afinal, no final do curso, eu termino o curso, tinha ambições até económicas, não é, como é óbvio, mas vinha de um regime em que eu era técnico, e estamos a falar que o mercado oferecia coisas do dobro daquelas que eu tinha naquele momento. E então essa divergência começou a surgir, até porque o mercado começou a fazer ofertas. E a primeira oferta que eu tenho, eu vou falar com as pessoas como amigos, fora do ambiente de trabalho, vamos tomar café e tal, pá, tenho isto parece-me interessante. E percebi que houve ali, a visão deles não foi de, epá, somos teus amigos, compreendemos, não te conseguimos acompanhar, mas não te vamos cortar as pernas, vai à tua vida. E não foi essa a visão que existiu. A visão foi, tu és nosso, praticamente, nós ajudamos-te e agora estás-nos a dar para trás. E não era essa a minha visão, era mesmo, pá, era uma oportunidade que eu tinha. Então começou-se a criar essa fricção, distanciamento, e eu, a partir do momento, eu sou daquelas pessoas em que, se eu não me sinto no projeto, não estou lá. Eu tenho de sentir, eu sou uma pessoa, eu costumo brincar a dizer, eu sou uma pessoa de médias empresas. Porque eu, se me metem numa multinacional, eu, se eu não tenho capacidade de influenciar o projeto, tinha um colega que me dizia muito que é, se eu não consigo de alguma forma até interferir com o ecossistema de onde estou, eu não estou confortável. Tenho um bocadinho, se calhar chamemos-lhe ego, eu gosto de ter a sensação, no limite, não é? Pelo menos ter a sensação de que a minha opinião importa. Numa empresa Queres pequena, contribuir para o projeto, é digamos isso. assim, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, e numa pequena empresa tu consegues, numa média também. E então ali eles começaram a me afastar do fator das decisões, a não comunicar as decisões como eram, a não me envolver nas decisões, e eu comecei-me a sentir fora do projeto. Em paralelo, desenvolvi um gosto pela bicicleta, que não interessa muito para aqui, e então há uma altura em que eu, ainda na faculdade, faço um projeto de investimento, são à parte, ou seja, se faço a licenciatura no meu mestrado, como eu não estava na área tecnológica, o meu mestrado é totalmente fora do âmbito tecnológico. Eu faço um mestrado em planeamento e gestão industrial, muito interessante até, mas eu sempre escolhi as cadeiras opcionais todas ligadas à parte da gestão e afins, que é uma área que eu gosto muito também. Então, no âmbito de uma cadeira de projeto de investimento, eu faço uma análise de mercado sobre a viabilidade de uma loja online portuguesa para material de ciclismo.
e faço a análise toda, certinha, by the book, não é? Teoria toda, plano de investimentos, um ano de simulação, fui ao mercado, fui escutar o mercado, fiz uma série de coisas que dizem respeito aos projetos de investimento e aquilo deu-me viável. Ora, eu começo a ficar insatisfeito, vejo aquela oportunidade, vejo que o investimento era muito baixo, começo a falar com fornecedores de material reconhecido, de marcas e afins, e todos me diziam uma coisa que é, pá, uma loja online esquece, porque tens a questão do preço, nós em Portugal não podemos, por regimes que temos com as lojas físicas, não podemos baixar preço, e tu vais ter a concorrência das lojas internacionais, blá 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 blá. Eu disse, mas eu vou ser diferente. A minha grande diferenciação no mercado vai ser, eu vou ser uma loja online que vai atuar como uma loja física. Ou seja, eu vou tirar a fricção do comprador ter de se deslocar a uma loja, mas ele vai ter na loja online todo o apoio necessário que tem numa loja física. Então o que é que eu fazia? Eu, enquanto trabalhava, fui criando toda a loja, lanço a loja online, tinha sempre um chat. Ora, eu tinha também a mais-valia de que trabalhava muito tempo fora e tinha telemóvel, computador, então eu andava de carro, fazia muitas viagens, eu fazia mesmo muitas viagens, então ia de carro, na autoestrada, com o PC ao lado, dados móveis, entrava uma pessoa no chat, eu, o que é que precisa? Super seguro a condução. Sim, sim. Não, mas não, eu parava sempre. Sempre a conversar com as pessoas que entravam, ou seja, tinha um chat que percebia que as pessoas entravam e comunicava. Estamos a falar de 2017. Se isto no dias de hoje é básico, não é? Todas as lojas online têm isto, até um chatbot ou outros, naquela altura não era. E não era só um chatbot, tens uma pessoa ali que te está a dizer, não, olha, mas o que é que tu fazes? Eu faço o BTT. Ok, olha, para o BTT tens este calçado, tens isto, tens isto. Que número calças? Olha, eu também calço isso, o número mais indicado para ti é este. Mas olha, eu já experimentei este, não gosto. Olha, tens este aqui que já experimentei. Isso era altamente diferenciador e começa a perceber que aquilo escala. Já tinhas o know-how sobre ciclismo aí? Já tinhas a. Não tinha propriamente, ou seja, e aquilo foi muito mais uma experiência de um técnico que se mandou para o mercado que não tinha propriamente know-how sobre os componentes. O que é que eu sabia fazer? Eu sabia, comprei o domínio, programei a loja, carreguei os produtos para lá, defini preços, criei uma ferramentazinha muito básica em SQL que basicamente me permitia rapidamente carregar os produtos e definir os preços, ou seja, não gastava muito tempo, eu era uma pessoa só, ou seja, eu fui um técnico que se meteu a vender material de ciclismo. Depois eles faziam perguntas, depois fui aprendendo e quis-se aprender, sim, claro. Mas a parte que eu mais que mais me diferenciou em termos de loja foi efetivamente eu ter a capacidade de ter uma loja apelativa, fazer muita comunicação nas redes sociais, que não havia, fazer muita comunicação em Google, também em Portugal ninguém fazia, e ser esta diferenciação de teres presente. Gastavas dinheiro em publicidade no Google? Gastei dinheiro a mais. Gastaste dinheiro a mais? Os primeiros 2 meses de AdWords foi um descalabro total. Porque quem não percebe de AdWords para queimar dinheiro é na batata. Então, keywords erradas, a gerar impactos enormes. Eu, os primeiros 2 meses, estamos a falar a uma dimensão muito básica, mas eu nos primeiros 2 meses tinha semanas de 600, 700 euros de AdWords. Até afinar. Depois afinei, claro, mas era só eu não tinha mais ninguém, era só eu a aprender, a ver muitos vídeos no YouTube, a ter muita formação sobre o que é que se faz nas lojas online, como é que se configura AdWords, como é que configura isto, como é que se faz aquilo. Foi sempre muito, eu aprendo, eu faço, muito autodidata nesse aspecto. Então queimava muito dinheiro, ou seja, os primeiros meses realmente não tirava dali nada a não ser meter dinheiro. Mas aquilo começa a funcionar, eu começo a ter ali algum volume de faturação e que já me dava um salário praticamente igual ao que eu ganhava no outro lado e eu estava chateado, aquilo, estamos a falar em termos de meses, eu tive em comum para aí se calhar 6, 7 meses, começo a perceber que aquilo já está a afinar, eu começo a ter muitos pedidos, muita gente a entrar, eu ia para casa, saía do trabalho às 6, ia para casa fazer embalamentos, entretanto, acaba a minha esposa na altura engravida da minha filha,
tudo isso também vem mexer um bocado com aquilo que é que eu quero ser no futuro. Epá, eu não quero ser eu tenho que ter tempo, eu não posso ter um emprego de dia, uma loja à noite, como é que eu vou ser pai, como é que não vou, muita mudança emocional a acontecer também. E, há um momento chave no meu dia em que eu basicamente tenho uma discussão com uma das sócias da empresa e é o momento que se dá o clique. E eu digo, desculpa, podemos conversar no gabinete? Vou-me embora. Zero preparação, nada, foi mesmo atingir o limite e dizer vou-me embora. Pá, e vim-me embora. E vim embora, acabei por ficar com a loja durante algum tempo. E aquilo foi muito interessante, foi funcionando bem. Já fazia teletrabalho na altura, não era inovador, também não tinha mais nada, era tudo a partir de casa. Acabou por se revelar também que funcionava mais, que eu estava ali 8 ou 10 horas em frente ao PC a fazer coisas, a mexer em coisas. Pessoas das proximidades com quem eu andava também acabavam por ir lá a casa e até levar umas coisas. Ou seja, criou-se ali um negócio híbrido e que foi funcionando. Do ponto de vista do volume de negócios, não estamos a falar de nada muito relevante. Estamos a falar que se calhar eu no melhor mês teria faturado 6, 7 mil euros. Não estamos a falar de nada de extraordinário. As margens no retalho são baixas. Estamos a falar que mesmo assim eu tirava dali se calhar 25, 30%. Já correu bem, depois ainda tinhas que meter ali uma publicidadezita e tal, mas dava um salário. Já não era muito mau. Era um saláriozito básico. Mas funcionava. Ou seja, ia funcionando. Passado algum tempo começou-se a criar uma dúvida em mim que era uma dúvida que me assiste há muitos anos, que é, será que eu quero fazer isto a vida toda? E comecei a pensar, tipo, isto só tem dois caminhos. Ou vou à banca, ou arranjo um sócio, alguém que me venha injetar capital e eu faço isto crescer. Sozinho não estava propriamente a funcionar, sozinho em casa todos os dias, acordava, até vinha cá fora tomar um café e tal, mas depois estava ali todo o dia em casa e tal. Eu tinha de criar um ambiente em que me obrigasse a sair dali, se calhar arranjar uma loja ou alguma coisa, escalar um armazém ou o que fosse. Depois cria-se ali dúvidas, que é, ok, mas vais criar uma loja, depois vais ter o quê? Vais ter uma loja física ou uma loja online? Vais abrir um armazém, vais ter só online ou vais... Essas decisões... Podes ter as duas coisas, não é? Sim, podias ter as duas. Ou ter um armazém e uma loja online. Sim, podias ter um híbrido. Os casos de sucesso similar que eu conhecia em Portugal, havia mais um que é ali na Maia também, e ele está aí há anos a fazer a mesma coisa a partir de casa, sempre em casa, ou seja, as pessoas vão lá a casa buscar coisa e tudo, ou seja, é uma coisa que também não queria. Tinha a minha filha, vêm pessoas desconhecidas à porta, alguém quer ficar insatisfeito com alguma coisa, ainda bem chatearam, se nunca sabe. Então, de alguma forma, comecei a colocar isso em causa. E é uma altura que eu penso assim: epá, olha, vou mandar currículos. Não tenho pressa nenhuma, vou mandar currículos. E mandei para a Altronix, onde estou hoje. Mando para a Altronix porque há uma pessoa que estudou comigo que tinha trabalhado na Altronix, ou trabalhava, não me lembro muito bem, mas sempre ouvi falar. Era uma empresa que eu conhecia de vista, porque passava muitas vezes bicicleta ali na Nacional, nas instalações antigas que tu não conheceste, mas que sempre teve muito aparato, muito bom ar, redes sociais também muito ativo. Eu achei, pode ser um bom sítio para eu começar. E mandei currículo e fui chamado para ir a uma entrevista. Fui entrevistado pelo CEO atual e a diretora-geral atual e recebi a proposta naquele dia e disse que sim naquele dia. E vim para casa a pensar, isto no limite dos limites. A proposta, enquadrando, a proposta que me é feita à data era para técnico, tudo aquilo que eu não queria, mas eu pensei, no limite dos limites, ele botou-me este saláriozito, tenho a loja a crescer, ou seja, tenho aqui este seguro, faço crescer a loja, técnico não é a minha praia, eu vinha de uma função já de direção de departamento de apoio a cliente na outra área, um perfil muito mais, como é que eu lhe ia dizer, mais formal, intelectual, ou seja, e vou para técnico, não era bem impressoras, vou andar aqui a fazer estas coisinhas, não é bem o que eu queria, mas eu pensei, também não há problema, venho para aqui, vou ser o melhor técnico que eles vão ter. Depois percebi que também não ia ser tão difícil assim. Mas, mas eu vou ser o melhor técnico que eles vão ter. Tenho as minhas skills de engenharia, pode ser que crie aqui alguma diferenciação. Mas 6 meses de contrato, estou aqui 6 meses e no limite abotou-me este dinheiro. 6 meses vejo como é que corre, como é que não corre. Depois vou à minha vida, tenho a loja a crescer. Acontece que
nesse dia em que digo que sim, Altronix, chego a casa e o meu vizinho de cima, com quem eu tinha falado para aí 3 vezes na vida, diz-me: Vitor, você é engenheiro, não é? Não sei como é que ele sabe, deve ter andado a ver o meu correspondência. Olha, tenho um amigo que está à procura de um diretor de departamento. Você não quer ir lá? Eu acabei de dizer que sim a uma empresa. Mas vá lá saber. Nem sei como é que ele nem sei como é que ele sabe que eu sou engenheiro. Nem sei de onde é que ele tirou Os esta vizinhos questão. conversam. Mas nunca tinham falado comigo. Nenhum deles? O senhor tinha falado comigo porque ele tinha tido uma inundação em minha casa e foi infiltração de casa dele. De resto, não sei, quer dizer, vamos ver. Eu não me recordo de lhe ter dito que Às vezes trabalhava na nessa conversa, área, mas sei. ou se calhar em algum momento na comunicação até desta questão surgiu em termos formais, não sei porquê, porque as seguradoras não falam em formação académica, mas não sei, se calhar surgiu. E ele, vou-lhe já ligar, porque se você já disse que sim, eu disse, olha, mas eu começo na segunda-feira, não há problema, vou já ligar. Ligou ao homem, ele, olha, ele hoje não pode, mas passa lá amanhã, sábado. Vou lá, e criou-se ali uma dúvida, uma empresa em Alfena, interessante do ponto de vista tecnológico até, eles têm uns produtos interessantes, e realmente a função era para um departamento de eletrónica que eles estavam a desenvolver naquele momento, em que tinham lá dois eletricistas ou um, e que eles queriam alguém para dirigir aquele departamento, alguém ligado à parte da engenharia, para fazer os quadros elétricos das máquinas deles e escalar o departamento que não estava formalizado. Eles tinham muita coisa ainda em outsourcing, tinham um eletricista lá no local e queriam fundamentar aquele departamento. E então eu vi-me nestes dois critérios, que é, eu tenho uma empresa para técnico, tenho uma empresa para diretor, as diferenças salariais notavam-se de acordo com o cargo, mas tinha uma questão muito fundamental, e para quem já se cruzou com a Altronix, e tu que te cruzas todos os dias, que era o ambiente. Ou seja, eu tinha ido à Altronix, tinha sido recebido com um sorriso na cara, um ambiente super leve, tudo vidrado, uma nano micro Google, e de repente vou a outra empresa, instalações impecáveis, talvez por ter ido ao sábado também não ajuda, mas estavam lá pessoas a trabalhar, mas muito mais dark, um ambiente fabril, não me causou aquela sensação boa de estar. Eu disse ao homem, olha, a proposta é interessante, deixa-me pensar no seu caso, eu já disse que sim a uma empresa, começo na segunda-feira, deixa-me avaliar. Vou para a Altronix, nessa segunda-feira, passa-se de 2 dias, eu começo a perceber, vou para técnico, não é a cena que eu quero. Na altura havia um diretor de departamento, e eu até falo com o diretor de departamento e sou aberto com ele, não tinha nada a perder, disse, chama-se Pedro, Pedro, tenho esta proposta em cima da mesa, estou aqui, eu gosto aqui do ambiente, mas qual é a hipótese de crescimento? Seja onde for, no ID, eu tenho engenharia. E ele diz-me, para a minha função, assim, diretor não vais ser, estou cá eu, não é? E eu, pois, Pedro, eu também já sei que não vou ser diretor, mas ele, não sei, mas se tens outra proposta, se calhar vê, porque eu aqui não sei, eu também estou cá há pouco tempo e tal. E eu pensei, Rica ajuda, já me está a mandar embora. E eu saio dessa micro reunião, me entrega o contrato para eu assinar, e eu pego no contrato, leio logo assim, técnica eletrónica, e aquilo bateu-me no meu ego. Não vale nada, eu sei, isto é uma coisa micro, mas eu andei tanto tempo a tirar a licenciatura, saiu-me tanto do couro, a estudar à noite, horas sem dormir, tudo, e eu vejo aquilo técnico eletrónico e digo, não me está a bater. Levanto-me para ir dizer assim, olha, não vou ficar, tenho outra proposta, vou-me embora. Chego ao posto onde estava a colega que tratava dos recursos humanos, ela tinha ido à casa de banho e eu não lhe entreguei o contrato. Pronto, fiquei lá até hoje. Só por causa Long disso. story short, não lhe entreguei, vim para dentro, comecei a pensar melhor, a ver o ambiente e tal, e isto. Não respondi ao homem no tempo útil, ele ligar-me, e disse, tenho que pensar mais tempo, não estou a conseguir decidir, e entretanto tenho uma conversa com o CEO também sobre o futuro, e aí sim já mais estabelecido sobre qual ia ser o futuro, até porque havia mutações do departamento de ID, que na altura era muito mais dedicado ao software, que eu desconhecia, e até o diretor da data desconhecia. Criámos ali uma empatia, uma relação, e eu acabei por ficar lá. Na verdade tudo, e até só contei esta história até mais recentemente até a ele, tudo por uma fração de minutos, em que se a pessoa que me entregou o contrato estivesse na secretária dela, e eu naquele momento fui lá para lhe entregar o contrato e dizer, eu não vou ficar, hoje é o meu último dia. Estou lá há 9 anos. E pronto, e hoje em dia sou lá diretor, o tal cargo que estava ocupado à data, diretor do departamento. E que não podias ficar E com que ele. não ia ficar com ele, fiquei com ele passado 1 ano e meio, na verdade.
e estou lá até hoje, a função foi-se mutando de alguma forma, o departamento também, era um departamento muito mais reduzido do ponto de vista de volume de negócios, de estrutura, até de sistematização de processos. Tinha já na altura, éramos 4 técnicos, mas um saiu logo. Quando eu assumo a direção até acabam por sair outro também, ou seja, também se criou ali alguma confusão, mas conseguimos estruturar um departamento até hoje, que já somos no total 9 pessoas, bastante estruturado, já temos de alguma forma um coordenador também, uma gestora de operações, temos a parte do desenvolvimento, temos uma série de outros fatores que se foram assegurando e crescendo, e fomos crescendo também por essa vontade que sempre tive de evoluir eu próprio, mas que a empresa também sempre ajudou nessa evolução. Mas a parte que para mim me fascina muito é esta coisa de nós, numa fração de minutos, conseguirmos mudar o nosso futuro por uma pequena decisão ou por um acaso do destino, que acabei por estar lá até hoje, na verdade, e fazer aquilo que faço hoje, que, que é muita coisa. Em termos de CTO, é muita coisa. Mas é curioso que é a primeira empresa que ficas por um período, podemos dizer assim, acima de 5 anos, mais ou menos, ou Sim. até daquela marca que dizes dos 7 anos. Porquê? O que é que tem de diferente relativo às outras? É porque já tens ali uma carga familiar, já tens mais idade? Porque é que te leva a ficar 9 anos quando tiveste uma carreira, como foste descrevendo, que foste saltando, mesmo de área em área, ficavas pouco tempo nas empresas? Excelente questão. E só mais recentemente fiz esse raciocínio, ou seja, eu faço este ano de 2025, em novembro, fiz 20 anos de vida profissional, o que é um marco, né? Os 20 anos é um número bastante redondo, e realmente quando eu fiz essa análise dos meus 20 anos de carreira profissional, cheguei exatamente a essa conclusão, que eu tenho, e há aqui no meio, coisas que eu fui uma semana ou duas, ou seja, experiências que na verdade não contam para currículo, digamos assim, mas que na verdade não, o fator essencial, ou seja, quase 50% da minha carreira é na Altronix. O que é que me levou? Na verdade, eu acredito mesmo isto. Há estudos que o comprovam, que há ali uma crise aos 7 anos. Não é? As relações todas, as equipas, a maturidade das equipas, as relações até amorosas e outros têm as crises de 7 em 7 anos, porque a cada 7 anos nós próprios, dizem os teóricos, que nós próprios mudamos de personalidade, entre aspas. Somos uma pessoa diferente a cada 7 anos. Ah, e sempre percebi noutros locais, no local até onde tinha estado mais tempo, que foi a empresa anterior à Altronix, que era, se calhar nesses momentos de maior crise, digamos, de sensação de insatisfação ou até de necessidade de mudança, que não havia um caminho, sabes? Não havia propriamente esse fator de crescimento, eu não me via a fazer coisas diferentes, não havia esse apoio da própria empresa e organização de eu ganhar um bocadinho de espaço para eu próprio crescer. Aqui eu sempre encontrei isso, é verdade, ou seja, eu desde o início, ou seja, mesmo estas decisões de ficar na empresa, se deveram muito também às conversas que fui tendo diretamente com o CEO, que também não é muito comum, e aqui já estamos a falar de uma estrutura, ou seja, eu venho de uma empresa anterior onde eu tinha estado mais tempo, era uma empresa muito pequena, ou seja, nós começamos por ser 4 pessoas, 2 sócios e 2 colaboradores, eu tinha 20 aninhos, ou 20 e poucos, ou seja, estava muito no meu início de carreira, tudo era. Tu, quando olhas para esse fator de mentoria, as pessoas têm um patamar, não é? Tu vais evoluindo, e quando eu terminei a minha licenciatura, é só olhar para o mentor, tu começas a dizer, "Pá, já há coisas que eu sei mais do que o meu mentor, e o mentor não te deixa ir, já sei mais, já posso tomar decisões e a pessoa não te está a deixar ir, tu começas a perceber que estás um bocado amarrado, e se não te deixarem ir, se calhar tu queres desamarrar-te. E sempre me foi acontecendo isso. E provavelmente tudo o que está para trás, até da minha experiência anterior na Med Support, foram coisas que eu nunca levei muito a sério, porque se eu olhar com seriedade e maturidade que tenho hoje para essas experiências, eu diria assim, eu hoje, ao Vítor, que entrou na EFASEC naquela altura e passado um ano, ou coisa que o valha, decidiu sair para ir para uma empresa que era num espaço com 30 metros quadrados, tudo a monte, aqui não se há um branco campo, eu dizer, epá, onde é que tu vais? Não tens juízo, isso não é uma boa mudança, é fácil é que dá-te um caminho. Se eu olhar para o Vítor que estava na CIS Advance, esteve lá 3 anos, olha para a empresa que é hoje, claro que a história contada para trás é mais fácil, mas saber o caminho que a empresa estava a seguir, o potencial que ela tinha, mesmo que sabia eu das dificuldades, e já na altura tinha essa intenção,
e porque acompanhei de perto também num outros colegas, as dificuldades que eu ia ter na parte da licenciatura, que eles não eram tão apologistas de tu faltares, ou seja, não havia essa abertura para esse acompanhamento e apoio. Mas eu dizia, pá, Vitor, isto, tu se vais tirar a licenciatura, eles estão a crescer assim, tu vais ter aqui caminho, deixa de estar. E eu saí, não é? O único caso em que eu diria, pá, Vitor, fizeste bem em sair, foi mesmo no caso anterior. Porque efetivamente aí eu já era mais madura, a saída, apesar de ter sido um bocadinho extemporânea, foi pensada, ou seja, não havia, era impossível o Vitor de hoje estar lá. Um, e a Met Support sempre, a Met Support, desculpa, a Electronic sempre me ofereceu este caminho, não é? Eu entro lá como técnico, passado 2 meses, a pessoa que estava no ID, que era também programador, acaba por sair ou ficar ali bipartido, meio tempo, só em projetos, e acaba por assumir um bocadinho a parte do ID e ter um projeto de ID que na altura foi um bocadinho um desafio para produzirmos a primeira máquina de aplicação automática da empresa, aplicação automática de etiquetas. Era um bocado o desafio de eu ter de a criar, ou seja, fica ali muito mais no ID do que na parte técnica, já estava a sair um bocado, já tinha ali uma sensação de que, pá, no limite eu posso crescer para aqui. Entretanto, passado 1 ano e meio, sou convidado a assumir a direção, ou seja, eu sempre fui tendo coisas novas, percebes? Ou seja, sempre houve esse desafio contínuo. Nos dias de hoje, o meu desafio também é um bocado crescer e quando assumes uma função de liderança, a partir daí o meu desafio também foi fazer crescer as pessoas que estão comigo na equipa, que são, e eu digo isto muitas vezes, que é a minha principal ideia para uma equipa é que não há uma hierarquia definida. Há responsabilidades definidas e há quem tenha maiores responsabilidades, que são maiores responsabilidades que na verdade são devidas acima e abaixo, chamemos-lhe da hierarquia, que é eu tenho a responsabilidade de fazer com que a equipa que está comigo se sinta integrada, que não passe por aquilo que eu passei, que é que não tenha amarras, que cresça, que evolua e que faça a sua parte bem feita, para garantir que também quem está na parte mais superior da gestão e da administração, também vejo em mim essa pessoa de confiança e que na verdade a minha teoria, aqui levando isto um bocadinho em tom corriqueiro, é que nem eu levo na cabeça, nem tenho a dar na cabeça a ninguém. Se todos nós cumprirmos a nossa atividade e a nossa responsabilidade, a nossa rodinha, andar com os dentes todos perfeitinhos, tudo perfeito. E a partir daí foi um bocadinho esse desafio também contínuo, de lidar com pessoas, que não é nada fácil, que têm diferenças. Nós temos para mais equipa a norte e a sul, bastantes diferenças, porque a sul eles estão deslocados, não têm esta interação da equipa, não têm muitas vezes com quem desabafar, não têm a mesma dinâmica, estão afastados, e 300 km ainda é pesado para isso. Ter de lidar também com as diferenças das pessoas aqui, fomos mudando a equipa muitas vezes, ver as pessoas evoluir é um desafio tremendo. Quando criamos agora a função de coordenação, dar essa confiança a alguém, mas acima de tudo, largares um bocado o poder das mãos, é muito desafiante para mim. Eu sou um bocadinho de control freak e de repente deixar que as decisões sejam tomadas e só agir se realmente aquilo for uma má decisão e se essa má decisão tiver impacto, não é? Deixar a pessoa tomar a má decisão para mim é altamente difícil, não é? Dizerem-me, quando vêm ter comigo, pá, dá-me uma opinião, eu disse, não peças porque já sabes que vai ser uma decisão, não é uma opinião. E então dizer à pessoa, não te vou dar, mandar para trás, saber que a pessoa vai ficar aborrecida porque tu não ajudaste, mas ao mesmo tempo saber que faz bem, também isso é um desafio, para não dizer que lidar com as idiosincrasias de cada um, com as visões às vezes deturpadas de cada um, que não concorda com isto, que não concorda com aquilo, e, pessoas, somos todos assim, acaba por ser um desafio também diário. E por isso, se calhar, me aguentar tanto tempo, porque se há uma coisa que me assiste muito, sempre foi essa ideia de querer desafios novos. Não sou propriamente aquela pessoa que está sempre a querer coisas novas, eu gosto um bocadinho de conforto, rotina, em alguns cenários, mas gosto de desafios novos, que nos dias de hoje também, na verdade, e vinhamos um bocadinho a comentar isso, Eu ia falar sobre isso. que é a IA também me veio oferecer a mim, que sempre tive um bichinho pelo desenvolvimento, que fui, aliás, eu em 2007, não, desculpa, 2003, estou desfasado, em 2003 fazia uma coisa que vocês também nunca ouviram falar, que era front page, que era fazer sites. Eu fazia sites, a empresa onde eu estagiei, que depois vim para aí trabalhar, fazia sites em front page, que era uma aplicação da Microsoft, pertencente ao ecossistema do Office, em que fazias websites. E depois de carregar, ou seja, era aí o meu desenvolvimentozinho, como depois
coisas em flash, vídeos a mexer. Espetacular, eu fazia trabalhos para a escola em flash, as professores até batiam mal. Que é isto? Agora flash, coisas a mexer, vídeos. Eu já não conheço, mas Flash Flash. ainda sou do tempo disso. De Fazia vídeos em joguinhos flash, e a assim, mexer, coisas a mexer, animações, apresentações. fazia coisas assim, ou seja, sempre tive este bichinho por desenvolver coisas. E hoje em dia também o desafio é um bocado esse, é que eu próprio, que já não me programava de uma forma clara há muito tempo, não é que programo, mas já consigo fazer, olha, fiz uma aplicação para isto. Agora ando aqui um bocadinho fascinado com a ideia de, eu uso muito a AI para me apoiar na parte de resposta rápida a e-mails, resumir e-mails e outros. Pá, desenvolvi uma pequena ferramenta que me ajuda a mim, que é um plugin do Outlook que me faz esse apoio para não andar sempre a copiar, claro. Ou seja, são coisinhas que na verdade não acrescentam um valor direto económico, mas que também me dão prazer e que acabam por aliciar e levar-me a manter-me com o cérebro desafiado para não me levar se calhar para outros tipos de análises de mercado, digamos assim. Antes de entrar aí um quadro no AI, queria-te fazer uma pergunta. A loja online ainda continua ativa? Não, pá, na altura tinha uma opção de... Ainda fui mantendo, enquanto estava na Altronix, fui mantendo, cada vez mais difícil, com as responsabilidades a crescer. Na altura com a minha filha também, que entretanto nasceu, muito complicado. Eu saía da Altronix e tinha de ir ao aeroporto levar encomendas. Depois, às vezes não conseguia encomendar a tempo, já estava a falhar com os clientes, porque eu tinha muita coisa em estoque de fornecedor que recebia em 24 e enviava em 24, ou seja, dava ali 48 horas. Durante o dia não conseguia encomendar, já estava a falhar. Então começou a derrapar por todo o lado. E eu depois tive ali uma oportunidade até de vender a marca. Fui abordado por uma loja na Como é altura. que se chamava? A Montanha. A montanha.pt. É montanha.pt? Tive essa oportunidade porque era uma empresa que eram meus fornecedores e que na altura eles acharam, até no início até desconfiaram um bocadinho, mas depois criaram uma boa dinâmica comigo e inclusivamente eles tinham um produto que não Porquê é conseguiam. que desconfiaram? Porque havia muita desconfiança sobre as lojas online na altura. O mercado online, principalmente, havia muita ideia de que o online vem fazer concorrência para vender barato. Então as lojas físicas tinham muito receio das lojas online e o passado dizia, até nesta área, já havia algumas experiências de algumas pessoas que basicamente compravam para vender com margens super baixas, sem garantias, sem nada, sem faturas, que era para tentar fazer ali um dinheiro. E eu fui provavelmente dos primeiros a querer fazer uma coisa a sério. E então eles tinham essa desconfiança, se calhar por experiências do passado, não me queriam, tinha marcas que não me davam a representação. Dizer, não pá, nós não vendemos para lojas online. Eu, não há problema, eu compro no internacional. Às vezes tinha cenários em que e ainda acontecerá de certeza, que é, tu vais a lojas online que vendem a cliente final, que têm produto mais barato que o fornecedor vende a lojas físicas, por exemplo. Ou seja, eu comprava lá e revendia cá na mesma. Fornecedor nacional, certo? Nacional, sim. Ou seja, acabava por fazer na mesma um negócio, não tinha por aí. Agora até que voltamos à loja, quando falaste sobre a decisão de continuar a loja, não disseste que o próximo passo era procurar capital, seja na banca ou num parceiro. Qual é que era o próximo passo da loja? Tinha de escalar, sabes? Eu naquele momento estava num platô, eu já tinha atingido aquele limiar de faturação, não tinha capacidade pessoal para fazer crescer mais, ou seja, eu fazia o básico, que era todos os dias uma publicação no Facebook e redes sociais, e a fiz. Tinha o AdWords controlado, já estava quase a não pagar, ou seja, em termos de SEO, na altura era bastante também mais simples, já estava nas primeiras pesquisas, estava tranquilo. Começou ali depois a surgir o Google Shopping, que já estava a começar a afetar, mas era novidade à data, por isso ainda não me afetava propriamente. Onde eu investia até mais foi quando saiu o Google Shopping, era ter realmente o Google Shopping, mas aquilo era indexado a preço e eu aí perdia para os internacionais, mas não havia problema, sempre que procurasse em Portugal eu estava nas primeiras pesquisas. Quem queria para o momento acabava por estar por aí. E eu já não tinha capacidade para mais e provavelmente também já não tinha conhecimento, até força de vontade para mais, porque já tinha sido uma dificuldade tremenda com capitais próprios, de alguém que tinha vindo de um... Ou seja, a minha vida profissional sempre se primou por... Eu fui ganhar o meu dinheiro para me sustentar, eu fui crescendo com o meu capital, ou seja, depois quis ter o meu carro, fui fazer o meu crédito para o carro, ou seja, na verdade eu nunca tive dinheiro a sobrar, não é? Quando eu chego ali para criar um negócio, sempre foi um bocado na base do vai juntar aqui um bocado e compra, vai ajudar um bocado de compra, recebes dos teus clientes, porque
recebes antecipado, vai comprar, ou seja, sempre foi muito, não sendo propriamente um negócio que me causava, ou seja, há negócios muito mais complexos, como eu, não causava dificuldades, mas custava-me muito, estava-me ali muito trabalho de análise, e eu cheguei a um ponto em que já não tinha capacidade pessoal, sozinho, para alavancar aquilo. Um, a minha esposa data também não tinha grande interesse nessa área, ou seja, não conseguia arrastar ninguém. Quem me tinha de colegas que também gostavam de andar de bicicleta e afins, que até podiam ter um gosto partilhado comigo, não tinham as skills que eu procurava, ou seja, eu tinha de ir à procura ou de alguém que viesse introduzir coisas que eu não sabia, que era difícil, não tinha assim uma carteira de contactos tão interessante, não tinha se calhar a capacidade também, o produto não era muito sexy, ou seja, tens uma loja online de bicicletas, não vais arranjar alguém que te venha investir e dizer, pá, realmente isto vai alavancar, não é? Aqui em contrapartida, fazendo aqui uma analogia muito parva, se calhar o Miguel Milhão quando arrancou com a Prozis também se calhar não era um negócio muito sexy e ele chegou onde chegou, não é? Foi muito semelhante ao que tu tiveste, que ele também Sim, também começou numa em garagem. casa, na garagem, Sim. e enviando as encomendas, foi assim um bocado Sim, semelhante. foi, sim, exatamente. E era um exemplo que eu tinha muitas vezes de procurar a história nessa similaridade. Mas provavelmente passou pelo mesmo também, que não era um negócio sexy, não é? Nem vais investir para mais. O que é que acontece em Portugal? Só acontece em Portugal no fundo, as pessoas que te dizem que vai correr mal. Ninguém te diz, não, vai correr bem, eu ajudo, eu vou para ali. Não, as pessoas dizem assim, ui, meteste-te nisso. E trabalhar? Não trabalhas? Mas eu ia a qualquer sítio, imagina, ia ao médico. E o médico dizia, profissão. E eu, engenheiro. Eu não ia dizer empresário, porque na verdade era o que eu era. Era um empresário em nome individual, mas era empresário, não tinha outra atividade. Mas eu dizia, sou engenheiro, eu até tenho vergonha de dizer sou empresário. Ele olha para mim e diz, como é que és empresário com 28 anos ou 27 anos? Havia esse estigma também. Agora é um bocadinho ao contrário, Agora agora é um toda a bocadinho. gente diz que é empresário Verdade. e não tem quase nada. Verdade. Mas eu ainda hoje passo um bocado por isso. Eu raramente. E dei por mim no outro dia. Até foi engraçado porque até fiquei assim meio sem jeito. Estava a cortar o cabelo e o barbeiro que me corta o cabelo disse: o que é que faz? Eu, sou diretor. E ele fez assim um silêncio e dizer: boa. Eu pensei: se calhar não devia ter dito isso, que se calhar sou assim um bocado de arrogante. Pensei: não, sou engenheiro. Sempre parece mais. Também se calhar até parece arrogante. É um bocado difícil, sempre foi para mim difícil, se calhar por não vestir essa pele. Como ainda hoje me acontece, que és líder, não, líder nada, é um bocado, uma pessoa foge um bocado a essas Mas marcas. sentes muito essa, eu acho isso um bocado inveja, que é a mentalidade portuguesa, em que se estás num cargo assim um bocado alto, as pessoas Não sei ficam se invejosas. não é por aí, é mesmo, eu acho que tem a ver com marcador pessoal, tem a ver com o enquadramento. O meu enquadramento socioeconómico de miúdo, eu nasci e fui criado num bairro social. Sou o primeiro da minha família, ou seja, primeiro em termos geracionais, a ter um curso superior. Ou seja, o meu ADN está gravado para eu olhar para essas dinâmicas e pensar que estão muito afastadas. Por muito que eu fosse ambicioso e quisesse e querer ainda mais, até do ponto de vista de carreira, se calhar podemos dizer que em termos de função na minha área de formação até posso estar na função mais topo que há, mas há muita outra coisa que eu gostava de fazer e ser. Mas depois de estar lá, é como se não vestisses a pele e sentisses que és, se calhar estou a exagerar um bocado nas palavras, mas que não és bem aquilo para o que estás, um bocadinho síndrome de impostor. Acho que às vezes é um bocado isso, estou a dizer que sou isto, mas se calhar sou isto, e eu junto sempre aquela questão que é, sou isto porque estou neste ecossistema. Tira-me da Altronix, vai ser CTO noutra empresa. Será que tinhas essas capacidades? E às vezes é um bocado essa visão que eu não posso comparar, sinto-me um bocado... Mas também tens que pensar no outro lado, que é, se calhar o CTO de outra grande empresa não serve para ser CTO da Altronix. Tal e qual, sim. Mas é um bocado essa pele e vejo isso muito, que é ir a outras empresas, até dentro da atividade profissional, e ver pessoas de altos cargos, e eu às vezes sinto, se calhar não fico nada a dever a esta gente, até em alguns casos sinto o contrário, mas pronto, é o que é. Agora, tem outras skills, claro que eu não tenho, como é normal, mas às vezes eu acho que essa questão de sentir um bocado de pudor em dizer a função, e quando era empresário, digamos assim, também ter esse pudor, é um bocado isso, é não te vês naquela pele, sabes? Acho que é um bocado essa a ideia. Mas respondendo à tua questão, a loja realmente o próximo passo tinha de escalar, que era para se tornar, deixar de ser
um posto de trabalho para ser uma empresa. Eu sempre vi aquilo como um side business, não era, eu olhava para o meu futuro e dizia, pá, eu daqui a 10 anos vai ser isto. Eu tinha esse receio, que eu não posso daqui a 10 anos ter perdido a minha carreira de engenheiro, porque arriscava-me a isso, não é? Ou seja, não ia ser engenheiro, nem ia ser empresário. Eu tinha ali uma decisão muito importante também na minha vida pessoal, que era, ou isto escala para ser uma empresa e eu vou ser empresário, ou eu tenho de ir para a minha área de formação, porque senão também não vou ser uma coisa nem outra. E tirei o curso e não vou, porque passado 5 ou 6 anos de um engenheiro que não está a trabalhar na área, mais valia realmente só ir para técnico. Mas Por isso não olhando havia. para trás, achas que se voltasses atrás, continuavas com a loja? Sabendo o que sabes hoje, Não, fazendo aqui um bocado de batota. acho que não. Acho que não. Acho que não porque depois o mercado mudou muito. O mercado online mudou muito. O mercado até do aquilo que dá dinheiro a uma loja online, que é realmente o custo de aquisição de cliente mudou muito, ou seja, aumentou drasticamente. Os próprios componentes, a forma de obter os componentes também mudou. Não quer dizer que se eu estivesse lá, se calhar ia-me ter-me adaptado, Se tu não é? continuasses, ias Ia ser ser dos primeiros, não é? Se calhar ias ter algumas Sim, vantagens sobre as novas é lojas. difícil me colocar nessa perspectiva numa visão que era, lá está, para continuar tinha de ter escalado. E se tu me dizes assim, se tivesses escalado, ou seja, se soubesses o que sabes hoje e tivesses conseguido escalar, achas que terias optado por aí versus o caminho que tens hoje? É uma decisão muito difícil, porque eu sinto-me bastante bem nesta caminho que acabei por escolher. Mas se calhar o que eu teria feito e não o fiz, porque há aqui uma coisa que eu ainda não contei, não tem muito a ver com esta questão tecnológica, que é que eu também, ao mesmo tempo em que tinha a loja online, estava na Altronics, decidi fazer uma coisa que foi comprar um estabelecimento de hotelaria. Que é, eu ia muito a um espaço na Maia, que entretanto a dona do espaço decidiu querer passar o espaço. E eu pensei, epá, isto pode ser muito interessante numa perspectiva, que é, o negócio era viável, era um negócio de salão de chá, com chocolataria, ou seja, era uma coisa muito diferenciadora, muito premium, que na altura estava muito a ficar em voga, muito em voga. O capital de investimento eu consigo, recorrer à banca para obter. Tinha o meu emprego na Altronics em crescimento e foi um trinómio de coisas a acontecer na mesma altura brutal, que é, eu se calhar, maio, mas não interessa assim muito preciso, mas em maio decido comprar o espaço, fecho o espaço, em junho convidam-me para ser diretor, e eu, entretanto, fico assim, ok, e agora, o que é que eu faço? Tenho a loja, tenho um espaço e sou diretor, ou seja, tudo isto é muito assoberbante para uma pessoa só. Mas eu pensei, não, opa, já comprei, já não posso fazer nada com isto, agora já tenho dinheiro aqui. Na altura, também por questões, a minha irmã também trabalhava na área, eu pensei, ok, minha irmã trabalha na área, a minha irmã a trabalhar aqui no salão de chá, não preciso me chatear muito com a gestão, faço só aquela parte mais gestão contabilística em conjunto com o contabilista e tal, e ela vai tratando da operação e não há problema. E pensei também, opá, tenho a loja, isto pode ser uma forma de escalar a loja, que é, eu pego num espaço, coloco lá o material, no armazém, crio aqui no salão de chá, reconverto aqui o negócio, faço aqui uma alteração ao negócio, crio aqui um café, que também na altura estava muito na moda, desportivo, ligado à parte do ciclismo, aqui num cantinho, não tira a identidade atual, mas crio aqui um cantinho, que a malta que vem de manhã andar de bike, ou que até até tem aqui umas coisitas e até pode querer comprar, e acaba por alavancar os dois. A minha irmã, entretanto, também começa a trabalhar lá e começou-se a ter ali dificuldades de encontrar pessoas e outros. Acabei por nunca arrancar com a ideia de meter lá as coisas da loja. Fui avançando por ali. Ou seja, a loja, na verdade, aquele momento de escalar também seria este, mas depois comecei a não ter capacidade realmente de ter as três coisas, em que tenho o salão de chá, tenho a loja, tenho a direção do departamento, como na verdade, era o meu foco essencial. Eu abracei o desafio com unhas e dentes, trabalhava muitas horas, ou seja, no salão de chá era da minha irmã, a minha irmã não percebia nada de bicicletas nem de lojas online, por isso a loja foi sempre ficando para segundo plano e aquelas falhas foram acontecendo que eu referi há pouco. Por isso, esta foi um bocadinho a maior oportunidade que houve da loja escalar. Se tivesse, se calhar, feito isso, se calhar também não tivesse havido a pandemia e outras que me levou ao salão de chá no ano, ou seja, nós temos o primeiro ano, eu compro o salão de chá em 2018, 2019 tenho o primeiro ano completo,
2020 fecha portas, 2021 fecha portas, ou seja, tive, passado os 5 anos, a antiga proprietária, ou seja, eu comprei o espaço, mas o espaço era alugado, a antiga proprietária, que era proprietária do imóvel, também decidiu que queria voltar para lá, despejou-me, entre aspas, e eu tive de vender o material. Mas porque aquilo ainda continua aberto, acho sim, eu. sim, 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 ainda A está. mesma identidade e tudo. Ficou tudo. Eu comprei na altura a marca e o negócio, e depois vendi um bocadinho mais para tapar buracos do que outra coisa, porque foram 2 anos drásticos e em termos de negócio, ou seja, se nós tivemos o primeiro ano de aprendizagem, de compreender o negócio, a minha irmã também se adaptar à ideia que ela sempre foi empregada, de ser um bocadinho a dona do negócio. Tivemos o primeiro ano que até correu bem, estávamos ali a recuperar, conseguimos ter 2 pessoas, que era o que era necessário em termos de recursos humanos. Depois com a pandemia foi terrível. Foi O sempre, timing não foi ajudou muito aí. sempre injetar dinheiro, ou seja, eu trabalhava na Altronix para Para pagar pagar as despesas daquilo, pagar salários, pagar as pessoas, ou seja, pagar fornecedores. Então foi complexo. Quando aquilo acabei por ser despejado, não é que na altura não me doesse, até porque o potencial de eu revender aquilo a funcionar bem era muito maior, mas acabou por me tirar um bocadinho até o peso de cima, de alguma forma, porque senão se calhar ainda estava lá hoje a injetar dinheiro. Se sabe, às vezes caímos nesse erro. Mas a questão da loja foi um bocadinho essa, ou seja, diz-me assim, ok, se calhar olhando para trás, se tivesse escalado, eu diria que se calhar sim, era uma boa oportunidade e se calhar teria conseguido fazer alguma coisa, mas eu confesso-te que essas eram as opções, estudei-as, mas a partir do momento em que se criou um caminho na Altronix, uh, nunca se pôs em cima ou seja, nunca foi aquela coisa de que isto também pode, vamos mesmo tentar fazer isto acontecer até o momento ainda ter 2 opções claras. Não, eu acho que fiquei um bocadinho confortável também pela ideia de crescimento na empresa, do que me foi oferecendo, dos desafios que me foram provocando, do que eu via também de potencial, e acabei um bocado por deixar a outra opção de parte. Pragmaticamente, não posso dizer que isso foi sequer uma opção, não é? Havia essa oportunidade, mas nunca chegou. Tendo em conta o contexto, era o que fazia Era o que mais fazia sentido. sentido, sim, não havia outra questão nessa. Olha, e o Vítor daqui a 10 anos? Continua CTO? Ora, esta é uma bela questão. Eu tenho sempre muita dificuldade quando me perguntam onde é que te vês daqui a X anos. Eu sou muito bom em muita coisa, mas eu acho que sou mau em planear objetivos pessoais. Coisas básicas, às vezes a minha mulher pergunta-me, ok, olha, onde é que vamos de férias para o ano? Para o ano queres ir não sei onde? Eu não consigo definir planos a essa distância. Se me derem uma time frame, um limite, ok, olha, tens que decidir para ir de férias para o ano até amanhã, porque senão não vais. Aí eu vou decidir. Se não tiver essa deadline, eu se calhar vou deixar para um mês antes tomar essa decisão. Então quando me dizem, ok, quando é que é que vais ter daqui a 10 anos? Eu diria que se calhar vou ser CTO. Mas eu tenho algumas ambições, confesso-te. Tenho ambições que não passam só por esta componente tecnológica, que eu gosto muito, e estes desafios até que agora vão surgindo criam essa dinâmica. Mas eu sempre criei para mim algumas ideias. Uma delas é, e ano passado tomei essa decisão por um lado, de fazer formações adicionais. Eu sou desde que fui tirar, eu não era apaixonado por estudar. Quando fui tirar a licenciatura e o mestrado, apaixonei-me um bocado pela ideia do desafio que é estudar, principalmente quando estudas em pós-laboral, aquela coisa de estás ali, o cérebro, ou seja, sempre que estudamos e estamos desafiados, o nosso cérebro parece que cresce, parece que mesmo naquilo que não estás a aprender de novo, tu começas a ver coisas novas, porque estás ali a trabalhar e o cérebro é como um músculo, parece que estás muito mais aware do que é que pode acontecer. Então, ano passado acabei por tirar uma ano passado? Sim, passado. Tirar uma pós-graduação em transformação digital, e o meu objetivo será ou encontrar, que é sempre muito difícil, pós-graduações que sejam interessantes dentro desta área, que eu me vejo muito, que é apoiar as empresas na transformação digital, novos processos. Eu se calhar se fosse hoje e aconselharia muita gente a seguir engenharias de sistemas e não propriamente fincadas em eletrotécnica ou informática. Então informática, posso estar a dizer um grande disparate, mas acho que nos dias de hoje eu não aconselharia ninguém a seguir engenharia informática.
principalmente se quiser ser developer. Eu também não. Acho que não faz. Porque para isso, opá, vai para a eletrotécnica, porque te oferece a oportunidade de ser developer também e oferece a oportunidade de seres de saberes um bocadinho mais ao nível da hardware e da parte eletrónica. Mas até diria mais que é, pá, engenharia de gestão industrial e sistemas, provavelmente sistemas é das coisas que mais vai crescer no futuro. Porquê? Porque tu nos dias de hoje tens ferramentas super importantes que podes colocar nas empresas muito fácil, que vão melhorar os sistemas das próprias empresas, porque vão de alguma forma tornar muito mais eficientes. E tu não precisas hoje em dia, desculpa Carlos, não precisas provavelmente de um developer para desenvolver coisas novas numa empresa. Um engenheiro que tenha a mínima capacidade de desenvolver umas ferramentas em IA, se calhar consegue pôr uma empresa, um processo a ser mais eficiente. Principalmente às vezes em empresas muito grandes, em que têm estruturas de ERP muito estruturadas, muito rígidas, em que têm o SAP lá instalado, em que para fazer qualquer alteração em SAP é preciso envolver a equipa que está nos Estados Unidos, fora de horas, e que vai demorar 3 anos a implementar um campo de texto, em que eles precisam aquilo para a produção, se calhar, para amanhã, para fazer a rastreabilidade de uma linha, em que pode facilmente ser colocado, desde que cumpra os parâmetros de segurança da cibersegurança também são cada vez mais apertados, mas que consegue-se fazer num instante. Pá, se vai ser totalmente integrado, não vai ter dificuldades, se calhar vão ter de carregar um CSV, se calhar vão ter de fazer ali uma série de questões técnicas que integrado seria mais viável, mas vai ser por 1/10 do custo, vai ser por 1/10 do tempo e vai estar a funcionar. Por isso eu se calhar nos dias de hoje o que me vejo também um bocado é esta ligação que até ajuda muito na minha atividade profissional, que estou um bocadinho ligado a esta parte das soluções no apoio à parte mais comercial da Altronics, da nossa empresa, e é verdade, mas que de alguma forma me vejo muito nessa vertente. Mas confesso-te que o meu objetivo, mais a longo prazo, se calhar a 10 anos, é tirar um MBA e procurar, sejam oportunidades do ponto de vista do que for, mas tentar, se calhar, eu não digo ser owner de negócio, não vejo essa necessidade efetiva, mas eu gostava de um dia ter a possibilidade de ser líder de um negócio na sua componente integral, de assumir uma função de CEO. Se isso vai acontecer ou não, ou seja, não é um objetivo que eu diga assim, vai acontecer em 10 anos, vai acontecer. Se não acontecer, eu sinto-me bastante gratificado até pelo que vou executando aqui, na minha atividade profissional. Mas do ponto de vista mais macro, se tu me disseres assim, qual era quando tu vês o caminho para o topo da carreira, se calhar em termos de função, na minha área de formação, e outro CTO, se calhar até acaba por ser, ou CIO, podemos dizer assim, se calhar, são aqueles topos de chavão de função, que valem o que valem, não é? Mas se calhar de um ponto de vista do que eu vejo que seria mais o meu summit, era ser CEO. Mas não é algo que eu viva para isso. É algo que eu trabalho todos os dias para saber, para aprender. Tenho a sorte, e ele não se chateará se eu falar dele, de alguma forma nós também na Altronics temos um CEO que acaba por atuar um bocadinho também como mentor das suas direções, das suas chefias, e eu revejo-me em algumas coisas que ele pratica enquanto líder, enquanto forma de estar, e que de alguma forma até acaba por mostrar um pouquinho do que são as vantagens e as desvantagens de ser CEO, que sabemos que também tem muitas desvantagens, não há só vantagens. Sendo que, claro, ser CEO e dono do negócio é muito diferente do que ser só CEO. Mas eu acho que se calhar daqui a 10 anos eu vejo-me a ter o meu MBA, e depois daí eu tenho um objetivo de vida que não digo muitas vezes em público, se bem que quando se diz em público é mais vinculado. Eu durante muitos anos dizia que eu a partir dos 40 não queria trabalhar mais por conta de outrem, digamos assim. E é engraçado que eu vi o vosso podcast com o Pedro Areias e ele dizia que era aos 45 ou o que era, e eu era aos 40. Percebi que aos 40 não vai dar. Mas quando eu digo trabalhar por conta de outrem, ou seja, agora alarguei isto a 10 anos, talvez, as coisas, lá está. Ali, Ainda vais a tempo dos 45. talvez, provavelmente não sei, não é? Depende do que a vida aí trouxer. Mas eu, os investimentos que fui fazendo,
levaram-me um bocadinho a fazer esta métrica, mas quando eu digo não trabalhar por conta de outra, não quer dizer, ou seja, vamos ver, imagina aos 40, eu estava bem, estava na Altronix e outros, o que eu me vejo é baixar um bocadinho o volume de trabalho. Não sou daquelas pessoas, e isso pode ser positivo ou negativo, que querem trabalhar a top. Há muita gente que agora diz que a partir dos 50 é que temos que dar tudo, porque agora aí é que já falta pouco. Sempre vi um bocadinho ao contrário, que é, a partir de determinada altura, pá, baixar um bocadinho o nível, assumir o conforto, ter uma vida boa, não baixar o nível de profissionalismo, mas baixar um bocadinho a necessidade de impor dificuldade e trabalho mental, lidar com determinadas coisas. Se calhar é uma utopia, mas se calhar não. Não digo atingir o FIRE, que também está relativamente na moda, sair e não sei o quê, não é isso. Mas se calhar realmente atingir um determinado patamar em que eu digo, ok, pá, estou bem. A componente salarial aqui já não é tão importante. É importante, vai ser isso que me vai provavelmente sustentar, mas tenho os meus investimentos ou não, tenho aqui coisas a acontecer e tenho a minha vida profissional, pá, se calhar à sexta-feira à tarde já não preciso trabalhar, se calhar já não preciso entrar todos os dias às 9 e posso entrar mais tarde. Não quer dizer, felizmente nos dias de hoje eu tenho bastante liberdade de horário, mas sinto essa responsabilidade que eu gostava de atingir um dia de não a sentir, que é aquela responsabilidade de eu hoje, se estiver atrasado 10 minutos, sinto-me culpado por estar a chegar atrasado 10 minutos, sabendo que isso não tem impacto nem na nossa operação, nem ninguém vai chamar a atenção, ou o que quer que seja, sobre isso. Mas sinto esse peso. E o meu objetivo é um bocado deixar de sentir esse peso, para que, se eu quiser chegar às 10, as coisas estão orientadas e vou bem, vou lá, percebes? É um bocado essa ideia de que eu gostava de atingir. Percebo que agora me digam que isso não se coaduna com a ideia de ser CEO. Mas são dois caminhos possíveis. Mas sempre foste alguém que encarou novos desafios e admites que tens este ego, esta vontade de novos desafios e não sabes o que é que vais fazer nos próximos 10 anos, quer dizer que estás aberto a muita coisa. Nada disso passa por lá fora? Pensaste sempre em Portugal, nunca pensaste em mandar-te lá para fora, Europa, Estados Unidos, Ásia? Eu acho que não tenho esse perfil, efetivamente, sabes? Eu gostava de o ter. Principalmente, e quando falamos da minha área, o sumo bom está fora de Portugal, não é? Ou seja, qualquer CTO, nem precisamos de sair da Europa, mas qualquer CTO na Alemanha está muito melhor do que eu na vida, com certeza. Mas eu acho que também vim um bocado com aquela ideia de, pá, eu até para viajar de férias. Já Eu, custa. eu sou muito ligado à raiz, sabes? A estar cá. Uh, eu, para mim, lá está, a ideia de ir viver lá para fora, para um país que não é o meu, para dinâmicas novas e outras, nunca me vi nesse papel, sabes? Nunca tive a minha capacidade de aceitar desafios, nunca me via ser eu a mandar-me, ok? E aqui entra um bocado esta minha forma de ser, que eu admito que às vezes possa parecer um bocadinho contraditória, que é ao mesmo tempo também estando cómodo no meu país e tendo acesso, felizmente, a uma vida relativamente estável, eu não me quero mandar para lá. Não quero dizer que, imagina que se no passado ou no futuro me surgisse um convite de uma área diferente, eu não fosse aliciado. Mas tinha de ser mesmo muito compensatório para eu largar a vida que tenho cá. Até porque neste momento, assim, e quanto mais envelheces, até parece que sou velho, não é? Mas quanto mais anos tens, não é? Com filhos, com tudo, com a minha estrutura familiar, era extremamente complexo porque eu tinha de ir. A minha mulher tem uma vida profissional, coincidentemente também é na mesma empresa do que eu, bastante também vincada, com sucesso também tem uma função de direção, ou seja, ela não iria, a não ser que também tivesse um convite a outros, mas não faria muito sentido, difícil, porque são áreas bastante diferentes. Ou seja, eu ver-me afastar dessa ideia, dessa dinâmica para sair do país, não me vejo aí. Ou seja, e por não me ver, nunca tive essa capacidade, mesmo quando era solteiro ou mais livre, digamos, nunca me vi a ser eu o promotor desse desafio, percebes?
Se calhar, quando tinha o início, quando terminei a licenciatura ali por 2017 e fiquei ali um bocado no limbo com a loja e não, se me tivesse surgido um convite ou de alguém que dissesse, ou outros, não quer dizer que não tivesse aí abraçado, esse se calhar era o momento de abraçar esse desafio, porque eu estava ali muito aberto a qualquer coisa. Depois os anos foram passando, a carreira foi evoluindo, eu próprio, e nunca me passou pela cabeça ser eu o promotor desse desafio, percebes? Não tenho esse chip. Ora, e a nível de inteligência artificial? O que é a Altronix anda a fazer? Ora, temos feito realmente coisas muito interessantes e eu acho que provavelmente somos até muito diferentes do resto do mercado nesse âmbito. Acho que nós temos um produto que eu acredito mesmo muito, que na verdade parece-me até super interessante do ponto de vista de negócio, que é nós desenvolvemos uma ferramenta agêntica que tem inputs ligados à nossa componente, seja por e-mail, seja por plataforma, em que faz trabalhos de SDR, de acompanhamento de negócio, de criação de reativações de novos negócios, ou seja, é uma ferramenta que de alguma forma vem oferecer à equipa comercial um caminho de obtenção de leads automatizado, que foge até da componente mais habitual da obtenção de leads outbound, estás à espera que as pessoas te pesquisem ou outros. Tu tens ali uma carteira que vais atuando e vais reativando de forma autónoma e acompanhando. E é provavelmente a coisa mais diferenciada que nós temos lá neste momento a fazer, e que me parece que, não sendo tecnologicamente extremamente evoluído, não é? Porque isto é uma coisa que muito se fala, acho que mais empresas deviam adotar estas estratégias, porque as carteiras de clientes de muitas empresas, como é o caso, são extensas e que estão muitas vezes adormecidas e que de alguma forma não têm capacidade comercial de chegar a todo lado, como é normal, não há maneira de o fazer. Não é fazer também aquela velha, e acho que nós isso temos realmente um produto muito interessante do ponto de vista de configuração de prompts e outra atuação, não é robótica, está muito bem estruturada nesse âmbito, e conseguimos ali ter esse trabalho de reativação, esse trabalho de continuidade da ferramenta. Claro, depois em termos de IA nós tentamos usá-lo ao máximo. Temos também um apoio muito interessante ao nível do nosso ERP, especialmente dedicado à nossa área comercial, que faz ali, que nós chamamos de Nicole AI, ou seja, a nossa plataforma interna, que tem uma denominação de Nicole, que já é famosa em alguns meios, e criamos uma ferramenta de Nicole AI que é uma espécie de chatbot ali com um bocadinho de ligação à API, à IA, que de alguma forma pesquisa primeiro em informações internas, mas depois oferece respostas externas com recurso à IA. E de alguma forma sempre estamos ali sempre a tentar oferecer às pessoas ferramentas que possibilitem a que as pessoas venham usar a IA, porque o que se vê muito, independentemente da geração, vê-se muito que as pessoas ainda são muito adversas à utilização de IA, e a mim ainda me custa muito ver que há pessoas que a IA pode auxiliar imenso, mas que têm o pudor. Quando falamos de pessoas, estamos a falar, imagina, um comercial que fatura já valores muito interessantes, que tem uma carteira de clientes muito interessante, que podia automatizar processos, e às vezes estamos a falar de processos que é responder a e-mails facilmente, e tem pudor em, pagas subscrição? Não pago. Ou seja, ainda há esse pudor de alguma forma abraçar a IA de maneira que seja um auxílio, quanto mais não seja na eficiência dos processos, porque se tu consegues colocar mais trabalho, mesmo que não sejas muito bom, mais trabalho vai significar mais resultados, e em comercial é taxa de conversão. Se apresentas mais orçamentos, se a taxa de conversão se mantiver, vais vender mais à mesma, por isso se conseguires automatizar por aí, acaba por ser melhor. Então o que temos trabalhado muito é neste conceito de apoio à organização, apoio às pessoas, mas temos esta gente que de alguma forma também vai ajudando a trazer leads e a trazer acompanhamento. Agora estamos num piloto de o pôr também na parte de suporte. Vamos ver como é que se sai, é sempre mais desafiante, porque no suporte e no apoio a cliente as perguntas são imensas, não sabemos como é que as pessoas chegam, às vezes tentar parametrizar as prompts para que ela atenda a todos esses critérios nem sempre é fácil, não é? E às vezes as pessoas não sabem explicar o que é que querem ao certo. Exatamente, e não fazer. Nós, nas primeiras experiências que tivemos, foi muito caricato, que foi, ela enviou um e-mail, o e-mail destinatário tinha um out of office, enviou um out of office e ela,
Ok, então contacto quando voltar. E o out of office vinha outra vez. E ela, então quando voltar vou contactá-la. E criou-se ali um loop de e-mails eterno, que era, ela estava sempre a responder porque na verdade ela estava a interagir corretamente, mas ela não sabia interpretar o out of office e tens que ensinar, entre aspas, esse comportamento à ferramenta. Na parte do suporte, pá, o que eu acredito muito nestas dinâmicas da gente também é ter sempre o tal human in the middle, que é de alguma forma agir, ou seja, que tem um dashboard, ir acompanhando o que é que está a acontecer, ir acompanhando a caixa de e-mails que atende, a perceber, ok, o cliente respondeu isto, deixa ver, ter sempre um trigger muito interessante que é, pá, se acontecer, se isto te falhar, se o teu nível de confiança baixar de X, passa para um humano, encaminha e o humano vai pegar, ou seja, tu garantis que não entra em cenários que de repente está-te a agendar coisas que tu não tens agenda, está-te a dar preços que são irreais, está a pesquisar, imaginem, no nosso caso, vamos pesquisar part numbers, dar ao cliente um part number que é errado, portanto não podemos cair nesse erro. E configurar tudo isto tem sido um desafio muito, muito interessante e que na verdade eu acho que é muito disruptivo, porque não vejo, principalmente na nossa área de negócio, nós estamos a falar que a Altronix tem de base ser uma empresa de tecnologia, é verdade, mas também tem uma unidade fabril, não é? Ou seja, uma empresa que fabrica etiquetas, que ao mesmo tempo vende impressoras para imprimir essas etiquetas, que vende ali umas soluções interessantes de RFID e outros, que desenvolvemos com muito gosto e com muita capacidade, mas que está a trabalhar em IA e a meter agentes a ajudar a empresa, é um long shot que só é conseguido também por pessoas que nós lá temos, incluindo o Carlos, não sei se conheces, mas que de alguma forma é conseguido por pessoas como eu, como o Carlos, como outras também que estão lá, que vão trazendo ideias e que vão desafiando um bocadinho aquilo que falávamos há pouco dos desafios, que vão desafiando para estas áreas novas, porque na Gênese a Altronix tinha tudo para ser uma empresa que fabricava etiquetas e vendia umas impressoras. Não precisava de mais nada, tinha um ERP lá, um Primavera, um PHC da vida e estávamos lá, normal, ora bem, ora, hoje não há VPN. E vamos lá, olha, não fizeste os acessos do Tailscale. Olha, agora vamos mudar ali uma placa numa impressora. Ou seja, isto tinha tudo para ser o ramo-ramo de uma empresa de fabrico de etiquetas e de umas impressorazinhas. E nós lá estamos a criar desafios novos e a desenvolver ferramentas para apoiar as pessoas que de alguma forma e apoiar o negócio, que é o tal desafio que me leva também a achar sempre interessante estar na Altronix. Mas, por exemplo, estas ferramentas que fazes, há duas grandes polarizações da opinião, que é a IA vem substituir os humanos, vamos todos ser despedidos, e há as que dizem que não tem performance porque comete falhas ao nível mais básico, como aquela da resposta sempre ao out of office. De que lado é que te vês aqui nesta batalha de a IA vai dominar isto, a IA não está pronta? Como é que encaras isso também numa posição de liderança? Como é que isso afeta a tua equipa? Ora bem, por exemplo, aquele caso que ela entrou naquele loop, a mensagem que passo, quando esta ferramenta, que ainda está muito nas mãos de quem a desenvolveu, de quem a coordena, neste caso está muito nas minhas mãos, está muito nas mãos do desenvolvimento do Carlos e da equipa do Carlos. Quando a passamos, como estamos agora a passar para as mãos de terceiros, o que eu digo sempre é trata a IA como uma pessoa, que é, ela não vai saber fazer as coisas que tu já sabes. Por isso, a diferença é que a pessoa tu explicas, e ela às vezes não aprende na mesma. E tu tens que escrever num papelinho, o que é que tu vais, quando acontecer isto, o que é que fazes? Aqui na IA, o que é que tens que fazer? No limite, passas ao dev a dizer, epá, ela está repetidamente a cometer este erro, escreve no papelinho, que é na prompt, da análise dela, na system prompt, ou no que for, dependendo do contexto, escreve para ela não fazer mais isto. E o que eu digo sempre é, explica a IA como explicarias a uma pessoa. Quando olhamos para essa polarização, eu acredito mesmo que a IA pode substituir humanos, os maus, os que não têm a capacidade de ser estas pessoas que a vão usar em prol da sua eficiência. Uma luta que existe muito, já desde que a IA começou a ter a capacidade de programar, é se os programadores vão desaparecer. Claro, alguns vão, já começaram. Porquê? Porque há empresas que se calhar tinham um developer para fazer as coisinhas no seu ERP, umas ferramentas, se calhar agora têm alguém que até pode dar um desenrascanço e até faz umas ferramentas. Mas esse developer era mesmo bom ou era alguém que só estava lá só a responder a isto? A esta capacidade instalada. Eu só faço isto. Só sei mexer. Vamos imaginar. Tenho um developer na empresa só para desenvolver para PHC. Está lá. E a única coisa que faz é sempre que eu tenho uma necessidade de PHC, desenvolve para PHC.
Pá, depois vem uma Sagida da vida comprar PHC. Depois vem a IA e diz-me, ok, eu não preciso do PHC para nada e se calhar desenvolvo ferramentas para auxiliar o PHC. Até tenho a capacidade, se calhar, o PHC tem um SQL e eu começo a interagir, crio aqui, vai ao Python, crio uma APIzinha, vou à SQL e já estou. Ou seja, eu se calhar aquele developer que só faz aquilo, pá, é muito bom, é o melhor, mas ele vai ter uma vida muito difícil daqui para a frente. Mas se nós olharmos para trás, também é verdade que ainda há muito developer a viver à custa da AS400, porque aprendeu a programar em COBOL, por exemplo, para Intel, e só agora é que a IA está a entrar em COBOL. Ou seja, essas pessoas teoricamente já estavam obsoletas há anos, mas ainda tinham trabalho. Por isso, há essa pergunta sobre se vai substituir, eu acho que vai, tal como outras ferramentas substituíram pessoas. Os sistemas de aplicação automática de etiquetas substituíram pessoas que estavam lá só a aplicar etiquetas. Os robôs substituíram pessoas que estavam a fazer pintura de automóveis, mas ainda há quem os pinte, mas já há robôs nas linhas a pintar automóveis, antigamente era uma pessoa. Nas linhas de produção da indústria automóvel, mato, não é? Se formos a ver, há imensas pessoas que foram substituídas por robôs. A IA vai fazer a mesma coisa. Aliás, a IA vai substituir robôs que substituíram pessoas. Vamos ter essa cadeia interessante de realidades, que é quem programa robôs neste momento vai ser substituído se calhar por IA que vai estar autonomamente a programar robôs. Ou seja, vamos ter aqui uma matriosca de substituição, acredito eu. Por isso, eu acho que as duas coisas são viáveis. O que eu gosto sempre de dizer é, tu tens que ser, no fundo, promotor da mudança. Não ser contra a mudança. Eu lembro que aqui há uns anos atrás, e infelizmente para mim também, que do ponto de vista de negócio, porque decidi fazer uns investimentos nessa área, quando saiu a questão do multiverso, metaverso, não é multiverso, do metaverso, Web3, ia ser o novo mundo. A Meta apareceu aí, a Meta mudou de nome e tudo, isto vai ser a loucura total. O que é que eu fiz? Abracei a mudança. Caiu por terra. Quando saiu a IA, diziam todos, vai ser outro metaverso, não vai acontecer nada, isto e aquilo. Aliás, até coabitaram ali um momento a ver quem é que era mais proeminente, quais eram as realidades. O metaverso praticamente desapareceu, não há empresas a atuar nessa área, diria eu, ou muito Eles já poucas. encerraram aquilo até, acho. Provavelmente. A Meta fechou, depois tínhamos aquela também muito famosa, que até era um jogo, e outros que até muitas empresas compraram lá espaço, a Adidas e as Nikes da vida, mas na verdade não, aquilo depois não teve seguimento nenhum. E pensando bem, epá, não sei para que aquilo ia servir, não é? Tipo, okay, vamos todos para a realidade virtual, porquê, não é? Eu agora trabalho... Pronto, na verdade, se me perguntas a mim tecnicamente se eu alguma vez entendi na prática para que é que aquilo ia servir, não investiguei o suficiente. Mas a IA eu acho que vai realmente, neste momento já é uma mudança grande. Ou seja, voltando até à minha história, se eu quando tive a loja online houvesse esta realidade, o que eu faço hoje de ter conversas com a IA para pensar negócio, para esclarecer dúvidas, para desabafar, para perceber como é que tenho de interagir com determinadas coisas, como é que reajo, como é que faço. Eu trabalho com o ChatGPT e tenho os meus projetos, respondo a e-mails empático, respondo a e-mails mais assertivo, porque eu quando quero responder a alguém e estou frustrado, não posso descarregar as frustrações, descarrego no ChatGPT e ele responde-me ao e-mail empático. Mas o que lá está escrito é tudo menos empático. E se calhar, ou seja, as pessoas que estão hoje a começar têm a oportunidade de ter acesso a mais capacidade com menos gente e por isso sim vai substituir pessoas. Agora, não vai substituir toda a gente. E o que é que vai acontecer a essas pessoas? Vão ter de se reestruturar e fazer outras coisas. Também não acredito naquela ideia de que vamos todos não ter emprego e já vai trabalhar para nós e vamos todos a receber um subsídio do Estado e que fixe, não temos emprego. Também não acredito nisso. Mas por que não? Acho pouco provável. Porque se pensares bem, a sociedade não está estabelecida dessa forma. Ia ser impossível estabelecer-se dessa forma. Porque tu vais continuar a ter os owners, ou seja, tu vais ter a IA a trabalhar. Mas vai estar a trabalhar para quem? Vão haver empresas. O owner vai ser a IA, mas alguém vai ter de ser o owner do owner. Vai gerar dinheiro. Para onde é que vai esse dinheiro? Para quem? Para o Estado? Aí depois vais ter as guerras dentro dos Estados, que é qual é o Estado que é a história, não é? E a vida, a nossa vida, está sempre linkada a dois fatores, que é quem é que é superior ao outro. Pensando bem na base, que é, eu vou na rua, se vir alguém pior vestido do que eu, já fico com receio, não sei o quê. Eu vou para as empresas. Eu estou a olhar para quem é hierarquicamente superior e de quem é que eu sou superior. Na sociedade, quem é que tem melhor carro do que eu? Então não limitaram as IAs que iam fazer. Se as IAs
de alguma forma, mimetizarem o que faz o humano, as próprias IAs vão concorrer entre si, ou seja, as empresas geridas por IA vão concorrer entre si para ser quem é que é melhor do que a outra. Vai haver concorrência entre duas empresas com IA, mas se as duas estão em ponto ótimo, onde é que está a concorrência? Vai ser só preço? Ou seja, entramos aqui numa dificuldade Mas quase porque não há uma heurística. IA que faz tudo. Como assim? Certo, Uma mas, IA que tem várias empresas em cada setor. pois, mas então se tens várias empresas, como é que mantens a concorrência? Se elas têm IA ao nível macro, estão todas no seu ótimo. Como é que crias concorrência? Não há crias- concorrência. Não há concorrência porque é Mas tudo são várias controlado em- pela mesma IA. Então não precisas ter várias empresas, tens só uma. Tens uma... Não, tens as várias empresas, é uma no têxtil, uma não Ah, sei ok, quê, certo, uma nas na... várias áreas. Sim. Ok, certo, entendo isso. Tudo controlado pelo Estado. Vamos ver, pensar assim. Arábia Saudita tem petróleo. Irão tem petróleo. Ou seja, eles têm dinheiro. Na verdade, fazendo aqui uma analogia com a IA, que é, eles não precisam de trabalhar. Bem que a Arábia Saudita faz isso em alguns contextos, ali no Dubai, afins também se faz isso, que é sustentar o povo para vir investimento externo, e eles, o povo nativo, na verdade, nem sempre trabalha, tem auxílios do Estado, fazem um bocado isso. Mas na verdade continuas a ver que a sociedade não está perfeita, porque países, no caso do mais conhecido agora, do Irão, mas até outras áreas que têm petróleo, têm dinheiro. A Venezuela era um caso. Teoricamente, aquela sociedade podia viver um bocado nessa dinâmica de que o Estado, até do ponto de vista comunista, não é? O Estado é dono de tudo, tem dinheiro, dá dinheiro às pessoas e vai tudo funcionar. A IA é um bocado diferente, porque não tiras aqui a parte emocional, tiras a capacidade de haver quem vai lá puxar para saco próprio, não é? Porque a IA teoricamente não faria isso, por isso ia distribuir igualmente, mas ao distribuir por pessoas, haveria pessoas a ficar com o que era distribuído para os outros. Eu não acredito Tem sempre a componente humana aí a meio. eu não Não é? acredito numa sociedade que convivesse com a ideia de nós, na verdade, ou seja, vamos ver, se era o Estado que era dono de tudo, se o dinheiro era do Estado, nós receberíamos todos o mesmo. Eu não acredito nisso. Acho que é impossível. Porque ia-se criar. Como é que definias? Ou seja, neste momento, imagina que isso me vira, não é? E tu chegas ao dono de uma grande empresa que está neste momento a ganhar 100 mil euros, com o potencial de ganhar 100 milhões se vender a empresa, e diz, ok, olha, você agora ganha 100 mil euros, ganhar 100 mil euros, tal como o seu funcionário que está ali em baixo. Ele diz, não, mas a empresa é minha, isto tem um potencial, não sei de quando, eu quero, não sei o quê, vais ter de dar mais a esse. Logo, ele vai ter prevalência sobre o outro, que era só um barredor de rua. Eu não acredito numa sociedade igual, acho que era impossível atingirmos esse nível, apesar de que isto não está tão relacionado com a IA, não é? Mas no fundo a IA viria nivelar tudo em pé de igualdade. Eu não acho que isso seja viável. Por isso não acredito que a IA vá substituir totalmente a parte corporativa das sociedades. Acho que vai substituir dentro das empresas pessoas. Que neste momento nós temos muitas pessoas nas empresas que estão lá. Ctrl C, Ctrl V. Temos de certeza. Então, na função pública, se metes IA na função pública, Era o escândalo. é que estão lá a fazer o quê? A bater código? Código, não é código, é bater Exato. dados. Bater dados. Imagina, tu vais a coisas básicas, vais cartão de cidadão. É uma máquina que já metes a impressão digital e assinas. A pessoa que está lá está a validar se és tu, se o cartão de cidadão que traz és tu, a ler-te os dados. Tu hoje em dia, com uma ferramenta que tenha voice to text, que fale para ti, e que tu chegavas lá, oh, sou eu, está aqui o meu cartão, leitor, já existe até, nem sequer é nada, leitor, sou mesmo eu, impressão digital, sou eu que já tinha. Não estamos a Depois falar de tinhas o bebés. IA a falsificar isso. Não, o que eu digo é, claramente, se tu vais, ou seja, e aí entramos logo na gênese, que é, em Portugal, constitucionalmente também não podias despedir função pública, mas ias continuar a ter função pública. Com IA. Ou seja, elas agora é que não faziam nada. Vou ser cancelado por alguém da função pública que veja o podcast. Muito bem. Queres perguntar mais alguma coisa? Opa, estava a pensar, está aqui a fazer de cabeça ao tempo e como é que eu ia fazer esta pergunta. Porque já é voltar a boa atrás. Está aqui na minha cabeça, fosse no vídeo como é que faço isto? Eu ia pensar na edição, depois meto assim uma transição, estás a ver? Uhum. Pronto. Que nem sei se faz. Posso fazer. Podes fazer, E nós força. fazemos. O Elder ainda nos atura mais um bocado. Que é, quando trabalhaste na IFASEC, tu falaste que vias entrar para cargos acima do teu, ou seja, para teus patrões, teus chefes,
gente licenciada. Isso era um fator ali de diferenciação. Hum, Quando tiraste a licenciatura, o que é que vias diferente entre um Vítor pré-licenciatura e pós-licenciatura? Começaste a entender melhor porque é que aquelas pessoas eram selecionadas por ter licenciatura para serem teus chefes, diretores, ou é apenas uma lógica de título, assim, um nome bonito? Olha, excelente questão, nunca tinha me colocado nessa análise. Efetivamente, há uma coisa que eu aconselho sempre a colegas até mais novos a seguir o caminho de tirar uma licenciatura, ou seja, no fundo, o ensino superior, por um fator, que é, mesmo que tu não. Ou seja, primeiro, é um esforço grande, tira proveito desse esforço para a tua vida profissional, ou seja, só vais tirar se realmente puderes depois usar de alguma forma, mas acima de tudo, aquilo é uma experiência de crescimento. Principalmente quando falamos de quem está na vida ativa, ou seja, eu não tive a oportunidade de tirar a licenciatura e o meu mestrado num regime diurno em que tive a usufruir da queima das fitas, da praxe. Não, eu entrava, a minha vida na altura era, eu entrava no ginásio às 7 da manhã, treinava, ia para a empresa às 9, saía da empresa às 5, 5 e meia, ia para a faculdade, chegava a casa à meia-noite. Era o meu dia, todos os dias, segunda a sexta-feira, todos os dias. Por isso eu não tive por grande parte lúdica, mas realmente aquilo fez-me crescer. E acho que aí realmente o Vítor que sai de lá é um Vítor diferente que o que entrou. Se tu me dizes assim, para as situações em que tu viste isso acontecer, as skills técnicas que trouxeste fizeram a diferença? Não fizeram. A maturidade que tinhas fez diferença? Fazia diferença? Sim. O que acontece é que naquele caso não era bem um exemplo perfeito. Porquê? Porque ou seja, eu faço o meu 12º ano e eu entro na faculdade 5 anos depois. Ou seja, eu entrei com 23. Quem estava a entrar para cargos superiores ao meu, para me chefiar, na verdade a maturidade não era um fator diferenciador, porque eram pessoas que tinham feito o caminho normal. Na verdade, eles estavam a entrar com a mesma idade do que eu. Maturidade profissional até tinham menos, porque nunca tinham tido nenhuma experiência profissional, e tu dizias, epá, aqui uma piada um bocado parva, mas era de engenheiros eletrotécnicos que tu dizias assim, epá, olha, agora vai ali mudar aquela ficha naquele equipamento. Como é que se monta uma ficha? Qual é a polaridade? Dizes, tipo, ok. Percebes? E tu dizes, isto vale. Quem está numa função de liderança tem que saber isso, não tem? Se calhar não. Mas para quem está a ver-se chefiado, para mim é um fator de liderança que é fundamental, que é, primeiro tu começas por liderar pela componente técnica. Só depois vens pela componente da empatia, da relação. Porque tu podes ser um excelente líder. És uma pessoa, brutal, estou aqui a liderar, lá está, vamos fazer a analogia que é, eu sou o CTO na Altronix, conheço os processos da Altronix, conheço bem na Altronix, conheço tudo, tiras-me de lá e metes a fazer, a chefiar um departamento de máquinas de costura. Não precisa nada de máquinas de costura. Eu vou chegar lá e os técnicos que fazem reparação de máquinas de costura, por muito que eu fosse bom a liderar noutra empresa, vão questionar a minha capacidade técnica. E aí eu acho que começa logo o início da relação a quebrar. E o que eu vi era um bocado isso, era quem vinha não acrescentava nem valia técnica, nem valia de maturidade. Também pode ter sido o acaso, não eram pessoas que traziam carisma, presença ou outros. O que eu via era que, tu estás a ser colocado nessa posição apenas porque tens mais do que eu um canudo, porque não tens mais nada do que eu. E podia estar a ser um bocadinho até injusto, ok, é verdade. Porque se calhar tinha skills que eu não conhecia. Pelo menos não dava para as ver. E então foi um bocado essa a dinâmica, que é, se o canudo é diferente, então sim, e isso começas logo a ver. É inevitável, infelizmente em Portugal ainda é muito assim. Não é tanto como era de antes, não é? No tempo dos meus pais, quando havia um engenheiro nos anos 80, o homem era um doutor. Hoje em dia é mais um, não é? Mas ainda é fator de diferenciação. Até porque agora o mercado está ou seja, quase tudo é licenciado. Por isso, na verdade, a diferenciação até é pior, que é, tu tens para funções técnicas, que antigamente eram de técnicos ou do 12º ano, ou pessoas com experiência técnica que tinham até só o 9º ou o 12º ano normal, que hoje já se pede licenciatura. Por isso, tu hoje em dia, já quase nem para ser técnico, sem licenciatura consegues. Por isso, a distância ainda se tornou maior. E, efetivamente, o que eu percebi foi,
se precisamos do canudo para evoluir, e eu sempre quis evoluir, vou buscar o canudo. Pá, e fui lá atrás dele. Mas realmente nunca tinha feito essa análise de pensar, ok, se calhar as pessoas estavam certas quando fizeram tomaram essa decisão. Acho que a tomaram numa componente puramente teórica, by the book, sabes? Que é, se é função de chefia tem que ser um licenciado, blá blá blá, porque vais chefiar técnicos, e não propriamente numa questão, ok, vou pôr aqui a pessoa com mais skills, que é mais capaz, sabendo que também não é sinónimo de sucesso. Às vezes até é pior, que é quando colocas a pessoa fora de pé, ela é muito boa a executar tecnicamente uma determinada coisa, colocas a liderar, eu disse, demorou muito, mas acabei por dar aqui uma pancada no microfone. Colocas a pessoa a liderar e a pessoa não consegue, porque está tão presa na parte técnica e tem muitas dificuldades, que é, está agarrada ao processo, não consegue se deslargar do processo, não consegue auxiliar os outros, porque ela própria sempre esteve fechada no processo. Acha sempre que é, e para mim isso é o pior num líder, que é achar que é a melhor pessoa para fazer tudo aquilo que lhe aparece, porque já lá esteve, e mesmo que o seja, não deve demonstrar que o é, que é para dar espaço, aquilo que falávamos, para dar espaço aos outros, também de serem no futuro os melhores. Se há coisa que eu tenho mais gozo é às vezes ir para o laboratório e ver os meus colegas a fazer coisas básicas e eu não consigo fazê-las. Primeiro, porque assim eles não me pedem para as fazer também. Não sobra para mim. E segundo, porque efetivamente é a prova, eu já soube fazer, mas é a prova que o caminho está correto. Têm de ser eles a saber fazer, serem os melhores a fazer, para questionarem até aquilo que eu depois posso dizer para eles. Não, opá, tens que fazer isso, tens que conseguir fazer isso em 10 minutos. Eles, opá, é impossível, ou é possível, ou até é menos. Até para criarem esse desafio. Falaste de liderar pela componente técnica, ou seja, como líder tens, como diretor, gestor, tens que ter ali uma forte componente técnica. Por exemplo, o nosso último convidado apresentou a visão ao contrário. Um bom gestor de pessoas, de equipa, é aquele que contrata gente que sabe mais que ele. Isso é uma frase muito mítica do Henry Ford, que o Henry Ford dizia que é, eu não sei tudo, só tenho que ter pessoas que saibam. Pá, eu tenho muitos sentimentos mistos sobre isso, sabes? Eu acho que não se tem de saber tudo enquanto líder e gestor, e não quero questionar essa parte da gestão, porque eu acabo por ter uma gestão de departamento muito mais circunscrita, são 9 pessoas, um departamento com um volume de negócio relativamente para uma pequena empresa portuguesa, digamos assim, quando comparado. Mas se eu acho, por exemplo, noutras áreas, um bom comercial, por exemplo, um bom comercial que sabe fazer o beabá de um processo de vendas, vende t-shirts como te vende batatas, porque o processo de vendas tem muitas métricas estabelecidas. Liderar pessoas, tu estás a liderar e gerir um negócio não é bem só liderar pessoas, não é? Gerir um negócio, lá está, se olharmos para a componente económica da coisa, tu não precisas saber nada do negócio. Olhar para os balancetes, olhar para os resultados, olhar para aquela parte toda, isso é igual em quase todas as empresas. Podes ou não ser alguém que está ali também a dar inputs à parte da eficiência do negócio, à parte comercial, ou seja, agir ali um bocado como consultor do negócio, além da parte de gestão. Mas eu confesso que se tu vais gerir negócio e liderar pessoas, ou seja, se não vais ser só aquele CEO que está ligado à parte das vendas, só, e que depois tem um diretor de operações a lidar com o resto, tudo aquilo que sai da componente pura de gestão, ok? E se eu acredito, se calhar, um CEO se calhar até se pode dar esse luxo. Se bem que eu acho que mesmo assim, pá, se não sabe do negócio, parece muito difícil. Acho que do CEO para baixo, quem está na componente, no terreno, tu imagina-te numa produção em que o diretor de produção sabe tudo o que são ferramentas teóricas de direção de produção, planeamento, pá, um gajo magistral nisso. É ótimo a produzir garrafas e a seguir vai produzir, para a Electronics, produzir etiquetas. Em que as garrafas que ele, para mais especialmente quando saltam de empresas altamente estruturadas e rígidas para empresas menos estruturadas e com processos menos rígidos, que é, as garrafas têm todas um calibre, são todas iguais, não interessa ao cliente, são garrafas 33, 25, não interessa. Por exemplo, no caso da Altronics, o nosso processo de produção de etiquetas é quase como um alfaiate, que é, tu precisas de uma etiqueta de determinada dimensão, o caso precisa de um rótulo X, com uma tinta Y, com um Pantone não sei o quê, matérias-primas são diferentes, as larguras de matéria-prima são diferentes, ou seja, só isso obriga a que tu deixes de ser um diretor de produção standard, tu de repente tens que lidar
com um planeamento que é suscetível a flutuações, a erros de produção causados por anomalias na tinta ou porque as cores já não correspondem a testes, a experiências, vais falhar. No caso, na minha área, direção técnica, eu hoje tenho um projeto RFID em que vais meter antenas num empilhador para controlar o posicionamento de paletes em rack. É uma coisa. E eu vou, de repente, coordenar com as pessoas, ok, temos que fazer isto. E eu não percebo nada da RFID, nem nunca ouvi falar. É pouco provável que eu consiga transmitir à equipa o que é necessário para que isso aconteça. Para termos um diretor técnico, no meu caso, okay, que não sabe nada da componente técnica na empresa que está inserido, tens que ter alguém mais abaixo que vai saber. Ou seja, eu compreendo essa ideia de que, ok, um gestor não precisa de saber tudo, tem a contratar pessoas que saiba e ter a liderar. Mas isso já é um gestor muito top. Ou seja, estás muito... E neste contexto foi um bocadinho isso, assim. sim. A pessoa era CEO Claro. e nesse contexto, assim, acho Sim, que faz mais principalmente sentido. quando vais para empresas grandes, não é? Se fores CEO de uma Altice, não estás sabendo nada como é que as telecomunicações circulam pelo ar, até pode acreditar até pode questionar porque é que não temos Wi-Fi no céu, não é? Não sabe que aquilo reflete no chão. Não precisa de saber, porque ele está a olhar para os resultados. Quando baixas para pequenas e médias empresas, isso torna-se muito mais complicado. Então, quando vais para funções de liderança intermédia, que é o meu caso, ainda mais complicado se torna, porque tu vais ter pessoas constantemente a questionar aquilo que tu dizes. Umas na frente, outras atrás, e que não controlas, como é óbvio que não controlas, também não deves olhar muito a isso, mas que na verdade vão haver momentos em que tu vais ter de arrastar essas pessoas, fazê-las acreditar em alguma coisa. E a mim só me faz acreditar quem tiver pontos de contacto com aquilo que eu acredito. Vamos imaginar que o CEO da Altronix chegava à minha beira e dizia, ok, vamos Vítor, agora vamos desenvolver uma tecnologia que agora, pá, eu percebi agora aqui a Artemis 2, vamos começar a fazer foguetes. E eu, mas o que é que precisamos de foguetes? Nada. Eu também não. Como é que vamos fazer foguetes? Vamos contratar o astronauta que veio da Artemis. Porreiro. E agora? E o resto? Qual é o investimento que precisamos? Qual é a equipa que precisamos? Percebes? Ou seja, quem está no topo do projeto pode contratar, mas para ter a visão necessária tem de ter algum know-how da situação. Claro que quando vais para esse nível que estávamos a falar, aí é diferente. Um gestor de topo realmente se calhar não precisa saber o que é que se passa no chão de fábrica. Mas às vezes isso é um problema. Quando a empresa é pequena, tem que se saber tudo o que se passa naquela empresa, mas conforme ela cresce, aí vai-se delegando, contratando pessoas, Claro. e depois alguns conhecimentos acabam por... Não é perdidos, não é segmentados. perdidos, ficam perdidos naquela pessoa porque já tem uma pessoa dedicada sim, para aquilo. Sim, acredito nisso, sim, mas também acredito que e isso é notório, que as empresas têm muitas vezes gorduras e processos pouco eficientes porque estão tão afastados da liderança. A liderança, como não sabe, na verdade acredita que aquilo está a ser feito da melhor maneira. Se calhar se soubesse, podia melhorar ali aquela eficiência. Não quer dizer que seja negativo, mas se calhar, se o CEO, que está lá no topo, que só vai à empresa à quinta-feira, vai jogar golfe o resto dos dias, mas se ele passasse de vez em quando no armazém e percebesse que todos os dias há uma caixa de desperdício, de erros, que está a ser deitado fora, porque não estão a fazer bem o planeamento, não estão não sei o quê. A empresa pode ser viável, pode ser tudo, mas não falta aí casos de empresas viáveis que no dia a seguir deixam de o ser. Mas se calhar se ele tivesse essa oportunidade de passar e perceber que aquilo está a acontecer, se calhar ele podia corrigir um problema antes dele acontecer. Se isso é prioritário, se calhar não é, mas eu acho que se calhar aquela ideia de que se eu contratar pessoas que sabem e está tudo resolvido, eu não acredito tanto nisso. Acho que funciona, sabemos que funciona, mas pessoalmente eu não acredito tanto nisso, por isso é que me soa sempre estranho, mas trabalhar também a minha experiência de sendo tão mais micro, não é? Ou seja, de gestão intermédia, eu não consigo ter essa visão de dizer, ok, se calhar sendo CEO eu nem querer saber. Também estou muito preso à questão de ser CEO e dono, e aí é diferente, não é? Porque tudo o que tu desperdiças sai do teu bolso e se calhar dói-te um bocadinho mais. Se calhar se for CEO contratado, também não tens essa preocupação, não é? Estamos feitos. Olha ali, 1h53. Pá, Correu bem? eu acho que sim.
Não sei se disse nada de jeito, mas acho Não, que disseste, temos acho que correu conteúdo. muito bem. Podemos fechar. Nós não somos muito de introduções, Nem de fecho. nem de fecho. Fazias aquela pergunta: o que é que dizem os teus olhos? Qual é a tua música favorita? O que é que gostas, o que é que não gostas? Bem, tá bom. Muito obrigado, malta. Isso.